Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre teoria da história. Teoria da história? O que é isso, professor? Na verdade, então a gente vai pensar, vai refletir. Hoje nós vamos analisar, nós vamos organizar os conhecimentos sobre essa importante e uma das mais antigas áreas do conhecimento humano, que é a história. A história é tão importante, cara, que eu sempre digo que todo mundo deveria fazer um curso de história na universidade, né? Se formar historiador. Por quê? Porque a história serve para a vida, cara. A história é um dos conhecimentos mais importantes. E hoje, inclusive, a gente vai tentar desmistificar essa questão aí, porque tem muitos utilitaristas e o senso comum que gostam de propalar que história não serve para nada, porque é um conhecimento muito subjetivo, né? Então, inclusive, tem muitos, infelizmente, muitos estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, que acabam não gostando de história porque nunca explicaram para ele para que serve, né? Qual é a utilidade da história, né? Ele vê utilidade lá, por exemplo, em matemática, ele vê utilidade em química, em biologia, mas em história é um conhecimento subjetivo, então ele fala assim, para que serve isso, né? Por que eu estou estudando isso, né? E aí se já tem alguma dificuldade, por exemplo, aí deixa de gostar menos ainda. Então a gente tem que entender a importância. Eu sempre digo, é um dos conhecimentos mais importantes que existem e serve para a vida. É assim que a história deve servir. Não é para decorar um monte de coisa, não é para tentar memorizar sobre o passado, um monte de nomes e datas e locais. Não é nada disso. A história precisa ser entendida, compreendida para ela servir para a vida. E é assim que eu pratico a história todos os dias. Galera, muito bem. Começando ali então por aquela imagem belíssima ali que é a musa da história. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os gregos lá na antiguidade criavam musas para áreas do conhecimento, para as artes, enfim, para um monte de coisa. E eles criaram a musa da história. E eles chamaram essa musa da história de Clio. Isso mesmo, aquele nome daquele carrinho que existe lá da Renault, né? O Renault Clio. Na verdade, o nome, obviamente, foi inspirado na musa da história, Clio. E aqui nós temos uma representação de 1689, do século 17, portanto, né? De um artista francês chamado Pierre Minard, onde ele representou a musa da história, Clio, né? Uma imagem sensacional, belíssima. Existem inúmeras representações de Clio ao longo do tempo, né? Desde que os gregos criaram lá a musa da história na antiguidade. Mas essa aqui é uma das mais conhecidas e mais belas representações de Clio. Muito bem, então vamos falar sobre teoria da história. Vamos teorizar sobre essa importante área do conhecimento humano que vai fazer diferença na vida de todos nós, beleza, galera? Então vamos lá. O principal objetivo da presente aula é tentar responder a 3 perguntas. Primeiro, o que é história? Segundo, para que serve história? Terceiro, como se escreve história? Essa terceira, como se escreve história, né? Todo mundo já deve pensar, né, automaticamente, pô, professor, eu sei escrever história, como se escreve história? Pega lá e escreve história. Não, não é nesse sentido. É a chamada historiografia. O que é isso? Historiografia, grafia vem de grafos, que significa escrita. Historiografia, escrita da história. Tá? Então é como o historiador, o profissional dessa área do conhecimento escreve, quais os métodos, quais as ferramentas que ele utiliza para escrever então a história, ou seja, reescrever o passado, beleza? Então vamos tentar responder essas 3 perguntinhas básicas, né, nessa aula. Claro que a gente vai pensar, refletir, vamos falar sobre outras coisas também, mas basicamente o nosso principal objetivo é tentar responder essas 3 questõezinhas aí, beleza? Vamos tentar lá então? Então, começando pela primeira pergunta, o que é história? Se eu fizesse essa pergunta para vocês a queima-roupa, assim, né? Se a gente tivesse na aula lá presencial, o que é história? Você saberia definir? Você saberia dizer, né, direta e objetivamente o que significa história? Dar uma boa definição de história? Aposto que pode ser que algum de vocês conseguisse sim, mas a maioria ia ficar dizendo: ah, história é o passado, história é o estudo do passado, a história é o estudo que aconteceu há muito tempo atrás, né? Ia começar a tentar formular alguma coisa, no final a gente somando tudo ia conseguir fazer uma definição de história aí, tá? Mas vamos tentar então responder primeiro a essa pergunta, e ao final é fundamental que todo mundo tenha muito claro, muito certo na cabeça o que significa história, que saiba definir história, beleza? Vamos lá então. A palavra história é de origem grega, galera. Então, nasceu lá na Grécia Antiga. Em grego, história significa testemunha. Então, para os gregos, né, associando uma coisa com outra, né, o historiador ou aquele que escreve história, né, ele é uma testemunha. Né? Na época, para eles, era mais ou menos isso. Então, associavam uma coisa com outra. A palavra história, testemunha, beleza?
O primeiro historiador foi um grego chamado Heródoto, e ele nasceu numa cidade grega chamada Halicarnasso, com H, como tá ali, né? Por volta do século V a.C., tá? Normalmente lá na Grécia Antiga, é como chegou até nós hoje, né? Então tinha pessoas com o mesmo nome em cidades diferentes, então digamos que o sobrenome do cara era a cidade de onde ele vinha, né? Então o Heródoto de Halicarnasso, porque ele nasceu nessa cidade aí, beleza? Então por volta do século V a.C., o Heródoto escreveu o primeiro livro de história. Agora adivinhe como que esse livro se chamou? Exatamente, o primeiro livro de história escrito pelo Heródoto recebeu o título de História, ou o mesmo que Testemunha, galera. Então, o título do livro dele é Testemunha, pode-se dizer. E você encontra, se você for procurar aí numa livraria, você vai encontrar o livro História do Heródoto de Halicarnasso. É óbvio que é uma tradução, você vai encontrar uma tradução, né? Tem várias traduções de várias editoras diferentes, inclusive, tá? Então, se quiser, você pode procurar esse livro para começar a sua biblioteca de história, começando pelo primeiro livro já escrito de história, né? O livro do Heródoto, chamado História. Nesse livro, o Heródoto narra muitas coisas da Grécia Antiga, mas não só da Grécia, da Antiguidade como um todo, né? Ele fala dos povos com os quais os gregos tinham contato naquela época. E ele especialmente narra as guerras médicas, ou seja, as guerras que ocorreram entre os gregos e os persas lá no século V, né, antes de Cristo. Foram duas, né? Então o Heródoto conta principalmente a história dessas duas guerras médicas, e o livro do Heródoto é uma das, se não a principal fonte histórica a respeito das guerras médicas, das guerras entre os gregos e os persas, que a gente vai estudar lá no próximo assunto, né? Grécia Antiga, né? Que a gente vai estudar, então, né? Tem lá sobre as guerras médicas, beleza? Mas ainda não respondemos a pergunta, né? Afinal, o que é história? Ainda não chegamos lá, vamos tentar. A palavra história é polissêmica. Nossa, que palavrão, professor! Polissêmica. Isto é, possui diversos significados. Então, a palavra história, por exemplo, pode ser utilizada como ficção, quando você quer dizer que alguém inventou uma história, escreveu uma história fictícia, né? Por exemplo, um romance, um livro qualquer lá de ficção científica, enfim. Ficção significa uma história inventada, uma história que efetivamente não aconteceu. Mesmo histórias que são inspiradas em fatos reais, por exemplo, né, mas que daí mistura com coisas que não aconteceram, também é ficção. Mas se usa a palavra história. Ó, tal pessoa escreveu a história de um rapaz. Percebam, então pode-se usar aí, cabe a palavra história, logo é um dos significados. O outro significado muito comum da palavra história é processo vivido. O que significa isso? Processo vivido é diferente de ficção. Por quê? Porque foi uma história que realmente aconteceu. Por exemplo, com uma pessoa, com um indivíduo, né? Então, ó, eu vou contar a minha história. E aí eu começo a contar, narrar fatos que ocorreram efetivamente comigo, mas isso não é ainda o que a gente quer efetivamente, né? Que é história conhecimento, história ciência, história, né, área do conhecimento. Então vamos chegar lá. Mas a palavra história pode ser utilizada então como processo vivido, coisas que realmente aconteceram, que não são ficção, portanto não é história inventada, mas que não é história conhecimento ainda, né? Então eu, indivíduo, vou contar a minha história, vou contar uma história que aconteceu comigo, né, efetivamente. Então, processo vivido. E a terceira, né, a terceira forma que a gente pode utilizar aqui a palavra história é a que nos interessa na aula de hoje, que é história área do conhecimento humano, história ciência, tá? Então, né, você tem uma disciplina na escola chamada história, e aí a gente usa essa palavra com esse significado, e é basicamente o que a gente quer hoje, né, que é o que a gente vai tentar desmistificar, vamos tentar definir melhor o que significa história área do conhecimento. Um lembretezinho básico aí, a história enquanto área do conhecimento possui diversas definições, ou seja, não há consenso entre os historiadores para defini-la. O que isso significa? Significa que mesmo a gente tentando achar uma definição aqui, ela não vai ser definitiva, ela não vai ser única, né? A gente vai ter uma noção do que significa, do que é essa área do conhecimento, mas a gente não vai ter uma definição absoluta, né, definitiva. Por quê? Porque nem os historiadores, nem os profissionais da área, eles entram num consenso a respeito disso. Não existe uma única definição, portanto, do que significa, do que é história, a área do conhecimento. Mas vamos lá, vamos agora tentar definir o que significa isso. O que é história, ciência, o que é história, a área do conhecimento.
Vamos então a algumas definições de história. Na verdade, eu vou dar 3 definiçõezinhas de história aí para a gente tentar formular uma, né? De 3 a gente formular uma, para a gente ver se a gente consegue entender direitinho o que significa essa área do conhecimento, a história, tá? Primeira definição: história é passado e presente, um e outro inseparáveis. Quem disse isso foi o chamado Fernand Braudel. Cara, Fernand Braudel é um dos maiores historiadores aí do século XX, né? Um cara muito importante para a historiografia mundial, francês. Inclusive eu tive um professor lá na UFPR, o professor Carlos Antunes, que já é falecido, e na época que ele deu aula para mim lá na UFPR, ele sempre dizia o seguinte, que ele tinha o maior orgulho de ter sido co-orientado na sua tese de doutorado pelo Fernand Braudel. Galera, o Fernand Braudel e outros historiadores franceses aí, ao longo do século XX, influenciaram muito na historiografia brasileira, tá? Então, a historiografia francesa tem muita influência sobre a historiografia brasileira. E o Fernand Braudel disse ali, então, história é passado e presente, um e outro inseparáveis. O que significa isso? Ele está desmistificando aquela questão de que história é o passado, é só o passado, é estudo o passado. Não. História é passado e presente. O passado e o presente estão interligados. Como assim? É porque o historiador, que é o profissional da história, né, que é o investigador do passado, ele olha para o passado com os olhos do presente. Que presente? O presente dele, né, da sociedade na qual ele está inserido. Portanto, uma coisa está diretamente relacionada à outra. A escrita dele será influenciada pelo ponto de vista dele, pelo ponto de vista da sociedade, a ótica do tempo em que ele está inserido. Então, o presente dele. Ele olha para o passado com os olhos do presente, e, portanto, uma coisa está ligada à outra. Também, claro, na época o Fernand Braudel ainda não tinha essa questão aí da história do tempo presente, da história imediata, mas hoje também existem correntes historiográficas muito fortes que estudam o passado muito recente, né? O que acabou de acontecer, por exemplo, que está dentro do nosso presente, vamos dizer assim, acabou de acontecer, já vira objeto de estudo da historiografia, do historiador. Então essas correntes historiográficas do tempo presente, história imediata, também têm muita influência hoje e, portanto, poderiam se enquadrar aí nessa questão de história passado e presente, um e outro inseparáveis do Fernand Braudel. Tudo bem, então essa é uma definição de história. Vamos à segunda. Ciência do homem no tempo. Quem disse isso foi outro importante historiador francês, o Marc Bloch, cofundador, junto com o Lucien Febvre, da Escola dos Análises, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ela mais adiante, tá? Então, essa para mim é a melhor definição de história que existe, porque ela é muito simples, muito objetiva, ela é sintética, curtíssima, mas ele disse tudo em poucas palavras, né? Ele diz assim, ciência do homem no tempo. Primeiro, quando ele diz ciência, o que significa isso? Porque ele diz que história não é uma coisa qualquer, história não é ficção, não é invenção, não é invencionice, né? Não é romance, não é história fictícia, né? História é uma ciência, tem método, tem fontes, tem comprovação, né? Enfim, tem uma seriedade nisso, tem um trabalho por trás disso. Portanto, é ciência, não é qualquer coisa. Quando ele diz do homem, ele está se referindo à humanidade, não só do homem masculino, né? O homem e a mulher. Então, ele diz assim, é a ciência que estuda a humanidade. Por isso ele diz ciência do homem, ciência da humanidade. Tem como seu principal objeto de estudos o ser humano. Então, é uma ciência humana, não é uma ciência qualquer, não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana. Mas existem várias ciências humanas, não é? Por isso que ele disse no tempo. Por quê? Porque a história é uma ciência humana que se preocupa com quando aconteceu, com a época, com o período, o tempo cronológico. Portanto, ciência do homem no tempo. Assim ele consegue diferenciar a história de outras ciências humanas, como por exemplo a geografia, a filosofia, a sociologia, a antropologia. Então existem várias ciências humanas, cada uma tem a sua especificidade. A grande diferença da história, portanto, é o quando aconteceu. Digamos, a grande preocupação do historiador. Ele tem que dizer quando, em que época aquilo está inserido. Portanto, o tempo, beleza? Então essa definição do Marc Bloch para mim é sensacional, é muito boa. Ela definitivamente descreve, define o que é história. Aí você precisa só saber o seguinte, né? Explicar o que significa cada uma daquelas palavrinhas que está ali naquela frase, né? No caso, ciência do homem no tempo, beleza? Você sabe explicar isso, você sabe definir o que é história. E eu vou dar uma terceira definição aqui, então, para a gente entender, tentar fechar tudo isso e tentar entender um pouquinho melhor essa parada. A terceira definição de história diz o seguinte: área do conhecimento que se ocupa da vida humana em todos os seus aspectos, ao longo do tempo. Isto é, estuda o que homens e mulheres, da infância à velhice, do nascimento à morte, do passado ao presente, fizeram, pensaram ou sentiram durante sua existência enquanto seres sociais. E quem deu essa definição? O importante historiador famoso e conhecido aí, Anderson dos Santos. Já ouviram falar? Professor Anderson? Não, realmente. Cara,
O professor Anderson, youtuber, tem 100 seguidores já no YouTube com as videoaulas dele? Não, nunca ouvi. Tá certo, tudo bem. Eu dei o meu pitaco ali então, né, sobre o que é história, né? Então, formulei uma definição, vocês já perceberam que eu não sou tão sintético quanto o Mark Bloch. Eu gosto das coisas bem explicadas, nos seus mínimos detalhes, né? Então, eu disse que eu diferenciei um pouquinho, eu disse que é ciência, eu disse que é uma área do conhecimento humano, né? Tudo bem, tanto faz uma coisa como outra. Que se ocupa da vida humana, então dos seres humanos, tem no ser humano o seu objeto de estudo, né? Em todos os seus aspectos, para dizer assim, não é só a política, não é só a economia que é objeto de estudo da história, né, do historiador. Tudo que tem a ver com o ser humano, tudo que é inerente aos seres humanos é objeto de estudo da história, né? Então, estudo que homens e mulheres, ou a humanidade, né, da infância à velhice, do nascimento à morte, do passado ao presente, fizeram, pensaram, sentiram enquanto seres sociais. Vejam, então o ser humano é objeto de estudo do historiador porque ele vive na coletividade, né? Um ser humano vivendo isolado lá no meio da mata e tal, que não tem contato com ninguém, não necessariamente vai ser objeto de estudo da historiografia, né? Eu posso até estudar, o historiador pode estudar a vida de alguém, né? Não precisa necessariamente ser alguém famoso, um herói, um presidente, um rei, não é nada disso. Pode ser uma pessoa comum, mas desde que ela esteja inserida numa coletividade, que aí você consegue estudar a sociedade que está à volta daquela pessoa. Portanto, né, a importância de estudar o ser humano enquanto ser social para o historiador, beleza? E o tempo, como eu coloquei ali em azulzinho destacado também, porque o tempo é o que define a história. Beleza, galera? Então temos aí 3 definições, com essas 3 aí você consegue formular uma ideia mais concreta, mais objetiva do que é a história, do que é essa importante área do conhecimento humano, beleza? Então quando alguém perguntar, você já sabe definir então o que é história. Tendo respondido a primeira pergunta, o que é história, vamos à segunda. Para que serve história? Para que serve então essa área do conhecimento, afinal de contas, né? O senso comum diz que não serve para nada, os utilitaristas também vão nessa mesma linha, dizendo que é tudo uma baboseira, que é só abstração, que não tem um objetivo nisso, que não tem uma exatidão nisso, que existem vários pontos de vista. Enfim, a história sofre muitas críticas aí, mas principalmente de gente ignorante, né? Gente que não entende absolutamente nada sobre essa área do conhecimento, porque não estudaram, né? Ou porque não teve ninguém que tivesse explicado para essas pessoas realmente para que ela serve. Bom, então vamos tentar agora responder essa segunda pergunta. Afinal de contas, para que serve história? Primeiro, uma definição de outro importante historiador francês, Georges Duby. Ele diz assim: para que serve a história senão para ajudar os contemporâneos a manter a confiança no futuro e armarem-se melhor para enfrentar as dificuldades com que cotidianamente se deparam? Então ele responde a uma pergunta com outra pergunta. Ele está dizendo, em outras palavras, está dizendo assim: a história serve para a vida, parceiro, tá? Para você olhar para o teu passado e conhecer, saber de onde você veio, quem é você, para onde você vai, né? Para tentar entender os problemas à sua volta, da sociedade na qual você está inserido e eventualmente tentar resolver esses problemas da sociedade e os seus individualmente também, né? Para você manter a confiança no futuro, né? Ter um norte, um caminho, um rumo para seguir. Em outras palavras, resumidamente, o que o Georges Duby disse, a história ela serve para a vida e ela tem que servir para a vida e ela é fundamental. Basicamente é isso que ele está dizendo. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora e eu vou tentar explicar um pouco melhor, de forma um pouco mais objetiva, o que significa isso. Senão a gente fica muito no campo filosófico, né? Então vamos adiante, vamos tentar responder de forma um pouquinho mais objetiva para que serve história, qual a utilidade, afinal de contas, disso. Em algum momento o homem sentiu necessidade de história. Que coisa mais louca. Mas é aqui que a gente vai tentar entender para que serve a história, qual é a serventia dessa área do conhecimento, né? Vamos tentar desmistificar essa questão aí de que história não serve para nada, como diz o senso comum, como dizem os ignorantes, como dizem os utilitaristas, os imediatistas. Realmente, de verdade, a história não traz um benefício, uma vantagem, uma utilidade prática imediata, como outras áreas do conhecimento, né? Como a medicina, como a química, como a matemática, seja lá o que for. Mas a história certamente serve para a vida. E ela surgiu justamente de necessidades do ser humano. Então eu trouxe aqui 3 respostas, 3 utilidades
da história? E essas 3 respostas, elas foram decorrentes de um congresso nacional de história que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos, em 2007, ou seja, uns 13 anos atrás, quando eu ainda fazia o mestrado na UFPR. Eu fui apresentar o meu trabalho de mestrado lá na Unicinos, né, nesse congresso, não lembro se era nacional ou internacional de história. Bom, enfim, um congresso grande, importante de história, né? E aí, lá eu conheci outros historiadores e tal, fiquei num alojamento lá na Unicinos, e numa bela noite lá que a gente estava meio sem fazer nada, eu e outros 2 historiadores conversavam. Batíamos um papo, aquele papo de nerd, né, aquele papo de intelectual básico, e surgiu a seguinte questão: para que serve história? Né? E aí, dessa conversa, desse diálogo, surgiram 3 respostas, porque cada um de nós deu uma resposta diferente. Um foi o professor lá, a primeira resposta foi a do professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A segunda de um professor da UNB, da Nacional de Brasília, e a terceira foi a minha resposta. Então, eu vou colocar as 3 aqui, a gente vai tentar entender para que serve história na ótica de 3 historiadores diferentes. Então, vamos lá. A primeira resposta é do professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Ele disse o seguinte: a história, né, o homem sentiu necessidade de história para deixar registrada sua passagem pelo mundo e não cair no esquecimento. Caramba, o que ele quis dizer com isso? Bom, primeiro para entender, então, eu vou contar a historinha de como, por que ele deu essa resposta. Esse professor, ele era antropólogo e ele era historiador. Então, ele estudava uma tribo indígena, a tribo dos índios Cajuel, que vive na divisa do Brasil com o Paraguai, lá no Mato Grosso do Sul. E ele, estudando essa tribo, ele acabou aprendendo a língua deles, o Cajuel. Né? E ele percebeu uma oportunidade ali, não só de estudar os índios Cajuel, mas de ensinar para eles, de dar aula para eles. E esse professor, ele se inscreveu na época, lá um pouco antes da época do congresso que a gente tinha participado, ele tinha se inscrito num projeto lá que era um prêmio Professor Nota 10, também conhecido como Prêmio Vitor Civita. Vitor Civita foi o fundador da Editora Abril aqui no Brasil, né, da revista Veja, enfim, da casa da revista da Editora Abril. E tem esse prêmio, é um prêmio bem antigo, né? O prêmio Vitor Civita, ou prêmio Professor Nota 10. E ele se inscreveu e o projeto dele foi o ganhador naquele ano, que eu não lembro qual foi o ganhador do prêmio Professor Nota 10. E ele contando essa história pra gente lá, né? Aí o que aconteceu? Ele ganhou o prêmio porque o projeto dele era esse. Ele, para ensinar história para os índios Cajuel, ele aprendeu o idioma deles, né? Aprendeu a falar Cajuel para poder ensinar a história para eles. Uma história bem interessante e bem rica. Mas aí vamos ao que interessa. Então, que é uma longa história, né? Então vamos ao que interessa. O que interessa é o seguinte: um belo dia, conversando com membros da tribo lá, eles falaram para ele assim: nós gostamos de você não porque você é antropólogo, mas sim porque você é historiador. Aí ele ficou intrigado. Ué, como assim? Por quê? Por que vocês não gostam de mim como antropólogo e sim como historiador? Aí os índios da tribo Cajuel falaram o seguinte: olha, os antropólogos vêm aqui, ficam nos estudando, ficam perguntando pra gente quantas vezes a gente come por dia, quando a gente caça, quando a gente pesca, quando a gente dorme, quando a gente tem filho, né? Enfim, perguntando um monte de coisa, a gente não vê retorno disso, a gente não vê vantagem nenhuma nisso, né? Mas como historiador, você pode contar a nossa história. Ele contar a nossa história, interessante, mas por quê? Ele falou, que nós, índios Cajuel, né, nós somos de uma grande tribo indígena que fez coisas importantes aqui. Inclusive, nós, Cajuel, ajudamos o exército brasileiro na guerra contra o Paraguai, na chamada Guerra do Paraguai, lá no século XIX. Né? E essas terras que nós vivemos foram demarcadas diretamente por Dom Pedro II como recompensa pela nossa ajuda. E nós temos muito orgulho disso. Só que nós, Cajuel, estamos desaparecendo, né? Porque nós estamos diminuindo a cada ano e nós vamos desaparecer. E quando nós desaparecermos, nós queremos que a nossa história seja contada, fique registrada, que nós estivemos, nós passamos aqui. Olha que coisa louca, velho. Então vejam, indígenas, pessoas que vivem ainda de uma forma até certo ponto primitiva, né, apesar de terem contato com homens brancos e tal, né, conhecer um pouco da cultura, mas o mais louco disso é eles sentindo essa necessidade de se perceberem enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né, enquanto indivíduos, enquanto coletividade,
e eles entendendo que a partir do momento que todos os membros desaparecessem, né, que eles desapareceriam, quer dizer, a história deles é como se eles não tivessem existido, mas um historiador podia contar, registrar a história deles e, consequentemente, eles não serem esquecidos. Olha que coisa interessante. Então, essa ideia, né, esse fato, comprova que em algum momento o ser humano sentiu necessidade de deixar registrada sua passagem pelo mundo e não cair no esquecimento. E a história foi uma forma de se fazer isso, de resolver um dos dilemas do ser humano, de se julgar muito importante, mas de ter uma finitude, né, de morrer. E claro, a gente sabe que as religiões, de certa forma, servem para resolver, né? Também o ser humano ajuda o ser humano a resolver esse problema, porque as religiões em geral prometem uma continuidade, né? Um não fim a partir da morte, né? Mas o ser humano, por ser um ser racional, ele em algum momento põe a sua fé de lado também, né? Ou diminui a sua fé e se questiona, mas e se não tiver um depois, né? Então a história viria para resolver essa problemática, né? Esse dilema do ser humano. Então, em algum momento o ser humano sentiu essa necessidade e a história ajudou a resolver. A segunda resposta foi do professor da Universidade Nacional de Brasília. Ele disse assim, para mim, a história serve para compreender melhor a si próprio e a seus semelhantes, bem como o grupo, a sociedade e o mundo em que está inserido. Ou seja, aquela coisa de que eu olho para o passado e compreendo a mim mesmo, respondo a essa pergunta, né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Né? Então é olhando para o passado que eu me situo, que eu me localizo, eu me sinto mais seguro. O ser humano, por ser um ser cognoscente, né, racional, ele precisa conhecer a sua volta à realidade para se sentir mais seguro, para sobreviver mesmo, né? Porque é assim que ele se diferencia dos demais seres. Então, essa resposta contempla, portanto, essa questão. O ser humano precisa olhar para o passado, precisa se conhecer para se sentir mais seguro, conhecer a si mesmo, o grupo em que ele está inserido, a sociedade. Muito bem. E a terceira foi a minha resposta, que é essa aqui, ó. Em algum momento o homem sentiu necessidade de história para, a partir do conhecimento histórico, isto é, do passado, manter ou transformar o presente e pensar o futuro. Eu vejo a história como uma ferramenta de luta, uma ferramenta de transformação social. Como assim, professor? Vejam, eu venho de uma família humilde, uma família pobre, né? Então, o que eu aprendi quando eu fui para a Universidade de História, né? Eu tive muitas dificuldades para estudar e tal, mas consegui fazer a Universidade de História, virei professor de História, né? E eu aprendi o seguinte, eu aprendi que a história, ela durante muitos e muitos séculos, ela foi basicamente monopólio dos ricos, dos poderosos. E esses caras descobriram essa utilidade da história. A história, ou seja, olhar para o passado, contar a história, deixar registrada a história, servia para manter o status quo, ou seja, a sociedade organizada como estava. Quem era rico continuava rico, quem era pobre continuava pobre. Quem tinha poder continuava poderoso, mandando, e quem tinha juízo obedecendo, né? Então, manter o status quo, foi para isso que a história foi utilizada durante muito e muito e muito tempo, né? Mas eu percebo que a história também pode ser utilizada para transformação social, para mudar as coisas, né? Então, o que a gente faz com a história enquanto ferramenta de luta de transformação? A gente estuda o passado, olha para ele, compara com o presente, vê os problemas, as dificuldades, né, todas as coisas ruins que tem no nosso presente e tenta arrumar, tenta entender, olhando para o passado para tentar melhorar, né? Ou como uma ex-professora minha da UFPR dizia, o verdadeiro intelectual é aquele que usa o seu intelecto, o seu conhecimento para resolver um problema da sociedade em que ele está inserido. E se a gente consegue isso, né, a gente consegue manter, olhar para o passado, comparar com o presente, perceber as coisas boas que a gente tem, manter essas coisas boas e transformar, mudar aquelas que são ruins, aquilo que é pernicioso, prejudicial para a nossa sociedade, a gente consegue melhorar uma sociedade no futuro. Então vejam, a história, para mim, ela é uma ferramenta de luta, de transformação social. Pode mudar a vida das pessoas. Mudou a minha, por exemplo, né? Então eu acredito nela dessa maneira. Ela não é simplesmente para a gente olhar e entender, mas ela é para ajudar a transformar, para mudar as coisas para melhor, beleza? Então a gente percebeu que a história tem muitas utilidades, sim. Mas em suma, a história serve para quê? Para a vida. Todo mundo deveria estudar história. Chegamos então à terceira e última questão da aula de hoje. Como se escreve história?
Como se escreve história? Escrever, né, professor? Pega e escrevo. H-I-S-T-A. Não, não é isso, cara. É a historiografia, a escrita da história feita pelo profissional da história, que é o historiador, o investigador do passado, o detetive do passado, né? Então a gente vai entender um pouco como que funciona a metodologia, né, a técnica do historiador, quais ferramentas que ele utiliza quando ele escreve história, beleza? Vamos refletir um pouco sobre tudo isso então e tentar responder a essa pergunta. Como se escreve história? Ou como se faz a historiografia? Olha lá. A historiografia depende de uma série de concepções, escolhas e recortes, tá? Entre aspas, desde a definição do objeto do trabalho como tema, período, quadro teórico-metodológico, até a seleção das fontes históricas que interessam a pesquisa. Muito bem, em outras palavras, tem uma série de coisinhas que o historiador precisa fazer e é ele, o historiador, que escolhe. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa. Qual o tema que eu vou fazer? Qual assunto? Quem vai escolher sou eu. Né? De qual época? Sobre qual época? De qual período? De que ano até que ano eu vou estudar? Ou de qual século até qual século? Né? Quem faz essa escolha? O historiador. Né? Quais fontes eu vou analisar? Quais fontes históricas? Eu vou analisar jornal, revista, fotografia, objetos? O que eu vou analisar? Né? Então, veja, além do quadro teórico-metodológico, né? Enfim, tudo isso são escolhas que são feitas, né? Muitas concepções e escolhas que são feitas pelo historiador, tá? Assim, a historiografia não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, pois a história, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa, ou seja, a história contém uma certa subjetividade, vem de sujeito, né? Como assim? Significa, se eu, historiador, indivíduo, pessoa, profissional da história, vou fazer todas essas escolhas de qual tema, qual abordagem, quais fontes, qual período, tudo mais, eu vou colocar, de certa forma, o meu ponto de vista ali. Vejam, não necessariamente é porque eu vou colocar a minha opinião, né? Não é questão de opinião, de certa forma, o historiador não deve dar opinião lá, né? Mas a partir do momento que ele direciona a sua pesquisa para uma determinada região, para um determinado povo, para uma determinada época, sob uma determinada ótica, sob determinadas metodologias, quadros teóricos metodológicos, vai estar lá, de certa forma, implícito o ponto de vista dele, né? A maneira como ele vê, a maneira como ele aborda, a maneira como ele interpreta aquelas fontes históricas. Aí pode vir um outro historiador e analisar as mesmas fontes, o mesmo tema, o mesmo período e dizer coisas diferentes, discordar daquele anterior, né? Então, de certa forma, é por isso que a historiografia não pretende fixar verdades absolutas. Há, inclusive, quem diga que na história não existe verdade absoluta, o que existe são algumas verdades ao lado de inúmeras dúvidas, de muitas hipóteses, né? Por isso que a história não é uma ciência exata, e sim uma ciência humana. Por outro lado, não se deve pensar que então tudo que se escreve em história é em verdade, que nada se comprova, que cada um pode dizer o que bem entender, cada um pode entender a história do seu próprio ponto de vista, da sua própria ótica. Não é bem assim. Então os historiadores discordam bastante, sim, mas existem pontos pacíficos na historiografia. Tem coisa que ninguém discute, que todo mundo fala assim, ó, analisando as fontes, elas apontam para esse caminho. E outra questão importante, que eu já falei, é uma palavrinha-chave aqui para a gente entender tudo isso, que eu já falei, vou repetir, fontes históricas. A gente já vai estudar e vai entender o que são as fontes históricas. E aí está, fontes históricas, já ouviram falar? Na verdade, então vamos entender. Primeiro vamos tentar definir o que é isso e vamos entender então o que são fontes históricas, que é a matéria-prima do historiador. Olha lá, definição. São consideradas fontes históricas quaisquer vestígios deixados pelo ser humano ao longo do tempo, de onde se possa obter informações, pistas sobre suas ideias e realizações, sobre sua história. Então vou repetir. Que são fontes históricas? São consideradas fontes históricas quaisquer vestígios deixados pelo ser humano ao longo do tempo, qualquer pegada, qualquer vestígio, tá bom? Isso tudo são fontes históricas, elas constituem a matéria-prima do historiador. É a partir delas que o historiador extrai as informações para escrever ou reescrever sobre o passado, tá? Olha lá, ó. E as fontes podem ser escritas ou não escritas. Fontes escritas são registros em linguagem escrita, simples assim, como cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas e documentos públicos, dentre outros.
todo documento que utiliza a linguagem escrita pode ser considerado uma fonte escrita, beleza? E as fontes não escritas, quais são? São registros que não se utilizam da linguagem escrita, simples assim. Tais como pinturas, esculturas, vestimentas, armas, músicas, discos fonográficos, filmes, fotografias, utensílios, depoimentos orais. O que é um depoimento oral? É você estudar um determinado tema e entrevistar alguém que tenha relação com aquele assunto, que seja uma testemunha ocular daquele fato histórico. Um exemplo clássico, existem ainda pessoas muito velhinhas lá que participaram, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né? E contam para a família, contam para os netos, e eventualmente vai algum historiador lá entrevistar essas pessoas para eles contarem sobre a Segunda Guerra Mundial e tal. Então são fontes orais, tá? Porque usam a oralidade. Portanto, são fontes não escritas todos os vestígios que não utilizam a linguagem escrita, mas que podem servir para o historiador retirar pistas dali, ou seja, para estudar história e reescrever a história, fazer a historiografia. Olha, aqui eu trouxe uma fonte escrita, então, para a gente dar uma analisada, né? Como que o historiador faz? O historiador pega, então, primeiro ele tem que ir atrás da fonte, né? Ele tem que pesquisar, investigar. Normalmente essas fontes históricas, muitas delas, né, estão nos museus, estão nos arquivos históricos, né? Mas enfim, tem em todos os lugares, né? Nas cidades, enfim, depende do tipo de fonte que ele vai atrás, que ele vai pesquisar. Por isso que são fundamentais os arquivos históricos, onde normalmente tem muitos documentos, muitas fontes lá para o historiador, tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma fonte escrita do século XIX, galera. E, claro, então ela era manuscrita, haja vista que não tinha ainda computador, nem máquina de escrever, nem nada, né? Era manuscrita, aquelas caneta de pena, né? Pena tinteiro que chamava, né? Então ela foi manuscrita, essa fonte histórica. E que fonte histórica escrita é essa do século XIX? É uma carta de Dom Pedro II, então imperador brasileiro até 1889, quando foi proclamada a República no Brasil, né? O filho de Dom Pedro I, né? A Condessa de Barral, sua grande amiga e preceptora das princesas Isabel e Leopoldina. Preceptora porque ela era uma espécie de instrutora, professora das meninas, né, das princesas ali. Então Dom Pedro II manda uma carta para ela, para sua amiga. E o historiador, quando pega uma fonte como essa aqui, o que ele tem que fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é tentar decifrar o que está escrito ali, né? Naqueles garranchos, aquela letra de médico ali, né? Com perdão do preconceito aí, né, cara? Mas hoje em dia os médicos usam computador lá, escrevem bonitinho na receita, a gente consegue ler, né? Mas antigamente era meio complicado. Antigamente, há um tempo atrás aí, né? Era bem complicado de entender as receitas médicas. Só os farmacêuticos, não sei como é que eles faziam essa técnica aí para entender aquilo que estava escrito. Mas enfim, então o cara pega aqui, ó. O historiador vê essa e vai, ixi, o que está escrito aí, bicho? Nossa senhora, que garrancho, Dom Pedro II não sabia escrever, não, cara. Escrevia desse jeito aqui. Então ele vai ter que decifrar essa parada. Primeiro, então, um processo de decifração, bicho. Depois que ele decifra isso, o que ele vai fazer? Ele vai mais ou menos traduzir. Por que traduzir? Porque o português da época era diferente do português atual. Não só como se escreviam as palavras, mas muitas palavras que eram utilizadas naquela época nem existem mais. Hoje. Então, quer dizer, o cara tem que fazer uma verdadeira tradução para linguagem mais atualizada, né, para começar a entender. E aí depois um terceiro momento, então, onde o historiador vai realmente fazer o quê? Ele vai analisar a fonte, ele vai observar, vai ler, tirar as informações, comparar com outras fontes para finalmente fazer a escrita, né? Ou seja, construir lá a sua história, construir a sua hipótese, construir a sua tese, beleza? Então é mais ou menos isso. Vocês conseguem ali dar uma olhadinha e tentar entender alguma coisa? Vamos ver se vocês têm essa capacidade, né, de historiador ali para analisar, enfim, uma fonte histórica. Vejam lá. O que está escrito aqui, a primeira palavra? Sempre, sei lá, 23 ou 22 é um número ali, né? Parece uma data, né? Começa uma carta com local e data, né? 20 de setembro, de fevereiro, de 1900 e alguma coisa, 1800, não, isso é século 19, né? Então é 1800 e alguma coisa, né, velho? A primeira palavra que tá fácil, ó, Condessa, a carta é para Condessa, já disse ali, né? Então tá escrito ali Condessa, né? E agora? Caramba, tá difícil ali, né, bicho? Mas tá escrito ali, ó, Petrópolis, que era onde o imperador morava, né? A residência oficial lá, ó. Petrópolis, 22 de fevereiro de 1887. Caraca, velho. Condessa, só pelos sonetos e por carta do amandense, sei já que está para ser dupla
avó. Parabéns do amigo. Ó, viu, galera? Agora tá facilitando, ó. Beleza? Vamos ver então aqui a sequência. Olha lá, ó, solução então da fonte. Agora ficou bem mais fácil, né? Olha lá, ó, Petrópolis, 22 de fevereiro de 1887, Condessa. Só pelos sonetos. Vejam, tá aqui a solução de acordo com a carta. Ipsis litteris, né? Não tirei nem coloquei nada. Só pelos sonetos e por carta do amandense, sei já que você está para ser dupla avó. Parabéns do amigo. Nada há de novo. Tem chovido bastante, porém faz calor ainda. O entrudo tem sido tranquilo no rio e aqui quase nenhum. Já há de saber que a Chiquita Carapebus casa a 4 com o Tourinho, viúvo da filha da tia. Égua. Excepto os passeios e maior sossego durante o dia, que diferença faz Petrópolis de agora do dos nossos tempos? Conte-me sempre o que lhe interessar e também me interessará. Adeus, meu abraço ao caro rapaz. Muitas lembranças à mãezinha, cujo pai sobe domingo comigo. Festinhas ao Jojoca e para você, o que sabe de seu de sempre. Caramba, bicho. Vejam que coisa louca. Agora que a gente decifrou o que estava escrito ali, tem que traduzir essa parada, tem que entender o que está escrito aí, né? Então, só pelo soneto. Soneto é o quê? É um tipo de poema. De quem? Do amandense. O amandense faz soneto, faz carta, então Dom Pedro já desconfiou que a sua amiga condessa estava para ser dupla avó. Como assim dupla avó? O que é dupla avó? Avó de dois, né? Ah, porque iam ter gêmeos? Como que eles sabiam? Naquela época não tinha ultrassom, não tem como saber se era gêmeos, cara. Quer dizer que ela já era avó, já tinha um neto e ia ter outro, né? Olha lá, tem que interpretar essa parada. Parabéns do amigo. Nada de novo, tá tudo certo, né? Tem chovido bastante, Rio de Janeiro, fevereiro, né? Olha lá, ó. Porém, faz calor ainda. O intrudo tem sido tranquilo no Rio e aqui quase nenhum. Intrudo? O que é isso, cara? Misericórdia, que palavrão é esse, professor? Intrudo? É o carnaval, é como eles chamavam o carnaval na época, cara, o intrudo. Já há de saber que a Chiquita Carapebus, égua, o que é isso, velho? Chiquita, apelido de alguém cujo nome provavelmente fosse Francisca. Chiquita. Carapebus, deve ser algum tipo de apelido ou sobrenome de alguém, sei lá. Casa a 4. 4 é o dia 4. Se tem em fevereiro, é o próximo 4, né? Ou seja, 4 de março. Com o tourinho, não é que ela vai casar com um boizinho, né? O tourinho é o sobrenome de alguém, cara. Inclusive, eu tinha um colega na universidade chamado Tourinho, Alexandre Tourinho. E viúvo. Viúvo quer dizer que ele, a esposa dele já partiu, né? Mas ele casou de novo, né? Olha lá, ó, com o Tourinho, viúvo da filha da tia. Filha da tia, não sei de quem, daí nesse caso, né? Excepto, ó como escreve, né? Excepto os passeios. Sossego, ó como se escrevia, cara. Com C, né? Diferença com dois Fs. Olha lá, ó. Também me abreviou com um apóstrofo ali, né? Me interessará. Muito louco, bicho. Então, tá aí a solução da fonte histórica. O historiador tem bastante trabalho, hein, cara? Olha aí, ó. Muito bem, agora vamos falar então sobre os positivistas e sobre a escola dos análises. Galera, coisa cascuda. Presta bastante atenção para você entender agora essa parada aqui. O que isso tem a ver com a história, com a historiografia, a escrita da história. Olha lá, positivistas. Positivistas vem do positivismo, né? O positivismo foi uma corrente filosófica aí muito importante no século XIX. O positivismo influenciou em todas as áreas. Basicamente, para tentar resumir aqui um pouco, né? O positivismo acreditava que a ciência, né? Que o conhecimento racional e a tecnologia seriam os redentores da humanidade. Seria o grande salto da humanidade no século XIX, a partir da Revolução Industrial, e com o avanço científico e tecnológico se alastrando pelo mundo todo, né? Então eles acreditavam, eles eram por isso positivismo, né? Um pensamento otimista com relação à ciência e à tecnologia, ao conhecimento racional. Os positivistas influenciaram fortemente, como eu disse, em todas as áreas, inclusive na história, na historiografia. Uma das heranças do positivismo no Brasil, inclusive, está até hoje na nossa bandeira, né? O lema lá, ordem e progresso, é um lema considerado positivista. E os positivistas influenciaram então na história, na historiografia, na maneira de se escrever história naquele período no século XIX e até o início do século XX, quando surgiu a escola dos análises e outros que contrariaram os positivistas. Bom, no século XIX, então, o que os historiadores positivistas diziam? Eles consideravam fontes históricas, que nós já vimos agora há pouco o que são, né, o que significam as fontes históricas, a matéria-prima do historiador, mas eles consideravam fontes históricas apenas se fossem escritas e oficiais.
ou seja, produzidas por uma burocracia estatal. Quer dizer, todo tipo de objeto, todo tipo de fonte que não era escrita, que não se utilizava da linguagem escrita, já era descartada enquanto fonte histórica, ou seja, não servia para o historiador, né, para escrever a sua história, não servia para serem analisadas. E mesmo fontes escritas, se não fossem oficiais, ou seja, de Estado, né, produzidas por uma burocracia estatal, também não eram consideradas fontes. Por exemplo, um livro, um poema, um diário, mesmo que fossem escritos, não eram considerados fontes históricas, portanto. Ou seja, os historiadores positivistas só utilizavam fontes escritas e oficiais para escrever suas histórias. E qual a consequência básica disso? Havia um predomínio gigantesco de uma história política, diplomática e das guerras. Então a história era basicamente do século XIX, história da política, história das guerras, história da diplomacia entre os países, entre os povos. Tá? Também era uma historiografia que apareciam os grandes nomes, os grandes heróis, e até hoje a gente é tributário um pouco disso, tem uma herança muito forte, a gente tem muito nos livros escolares ainda, nos livros didáticos principalmente, a gente tem muito essa coisa dos nomes dos presidentes, dos reis, dos grandes heróis e tal. As pessoas comuns, elas aparecem pouco ainda na historiografia, e principalmente nos livros didáticos aí e tal. Por quê? Porque é uma herança desse período, dessa história extremamente positivista, que contava a história apenas dos grandes feitos, dos grandes nomes, dos grandes heróis. Era uma história da elite para a elite, uma história dos ricos para os ricos, uma história extremamente elitista e eminentemente política. Portanto, essa historiografia ela era limitada, ela era elitista, porque excluía as pessoas comuns, já vista que analisava apenas fontes oficiais, e ela era muito eurocentrista também, porque os positivistas foram muito fortes lá na Europa, sobretudo. Então ela é uma história extremamente eurocentrista. Então, quer dizer, essa história positivista tinha muitos problemas. Problemas esses que acabaram, então, se dissolvendo gradualmente. Ainda estamos nesse caminho, digamos assim, mas a historiografia evoluiu. E evoluiu principalmente a partir do surgimento da escola dos análises, que a gente vai ver na sequência o que foi. Aqui eu trouxe um poema, então, para exemplificar a história positivista, de um poeta e dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht. Inclusive, do lado ali a gente vê uma escultura de bronze dele, feita por Fritz Kramer, que está lá na praça, que leva o próprio nome do Bertolt Brecht, em homenagem a esse dramaturgo, em Berlim, capital da Alemanha. Tá? E o poema é intitulado Perguntas de um Trabalhador que Lê. Não sei se vocês conhecem, Vamos lá. Então ele diz o seguinte: quem construiu Tebas das Sete Portas? Nos livros estão os nomes dos reis, mas foram eles que arrastaram os blocos de pedra? Babilônia foi destruída muitas vezes. Quem a reconstruiu? Lima era uma cidade dourada. Onde moravam seus construtores? Na noite em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram seus pedreiros? Roma gloriosa está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Na noite em que o mar tragou a lendária Atlântida, os afogados gritaram: por quem? O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho? César derrotou os gauleses. Não levava consigo um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou solenemente quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem lutou por ele? Cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos um herói. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Bom, em suma, o que o Bertolt Brecht quis dizer com esse poema, cara? Que perguntas todas eram essas? É que o Bertolt Brecht, então, na época dele, meados do século XX ali, a historiografia era muito influenciada pelo positivismo, pelos positivistas, que escreviam essa história dos grandes nomes, dos grandes heróis, dos grandes homens da humanidade. Veja, então era uma história limitada, uma história política e uma história eurocentrista, machista e uma história que heroificava as elites dominantes, os ricos e poderosos. Aonde estava o povão? Aonde estavam as pessoas comuns, os cozinheiros, os pedreiros, os soldados? Aonde estavam as pessoas normais, cara? Só tinha herói nessa parada, nessa história. Então o Bertolt Brecht fazia uma crítica à história positivista através desse poema Perguntas de um Trabalhador que Lê. A escola dos análises, então, veio tentar resolver essa pendenga.
esses historiadores que formaram, né, essa escola, a Escola dos Análises lá na França, né, lembrando que a historiografia francesa tem uma influência muito grande na historiografia brasileira, né, eles fizeram o seguinte, ela começou lá em 1929, fundada pelo Marc Bloch, aquele que nós vimos lá a definição, né, Ciência do Homem no Tempo, e o Lucien Febvre. Então eles fundaram essa escola aí, chamada Escola dos Análises. E esses caras, o pessoal e os historiadores da Escola dos Análises começaram a questionar a historiografia positivista. Eles discordavam dos positivistas porque os positivistas defendiam que só fontes escritas e oficiais eram fontes históricas. E aí, claro, o pessoal da Escola dos Análises, entendendo que essa história tinha todos aqueles problemas que nós vimos lá, eles defendiam que qualquer vestígio deixado pelo ser humano ao longo do tempo podia constituir-se em uma fonte histórica, podia ser objeto do historiador, podia ser fonte de estudos, né? Podia ser matéria-prima. E a partir desse momento, quando eles ampliam o horizonte das fontes históricas, ou seja, quaisquer vestígios deixados pelo ser humano passam a ser objetos de estudos, eles também ampliam tudo, né, dentro da historiografia. Essa ciência, essa área do conhecimento, ela conhece novos horizontes, né? Então surgem novas temáticas, porque agora não é só história política, história diplomática, história das guerras, agora tem a história dos sentimentos, a história das emoções, a história da morte, a história da educação, a história da cultura, a história das artes, a história da saúde. Tem todo tipo de história, tudo que é inerente ao ser humano, desde a sua realidade, seus sentimentos, né? E tudo que tem relação, obviamente, com o ser humano, então passa a ser tema de estudos, né? Também surgem novos atores históricos, não estão mais presentes apenas os ricos, os poderosos, os reis, os heróis. Agora as pessoas comuns também têm lugar na história. Agora se está escrevendo sobre elas também, sobre as pessoas normais, né? E não só sobre os grandes nomes e grandes feitos, né? Então as pessoas comuns são incluídas na história. É uma espécie de inclusão social na historiografia, galera. Então a Escola dos Análises teve muita receptividade no mundo todo pelos historiadores, influenciou muito a historiografia do século XX e continua influenciando ao longo do século XXI, porque ela amplia muito o horizonte dessa área do conhecimento, dessa ciência. Como todas as outras, né, a história também é uma ciência que evolui e continua evoluindo, portanto. Vamos falar sobre uma das características mais importantes agora da historiografia, né? O tempo. Então, como foi falado anteriormente lá, o tempo é que diferencia a história das outras ciências humanas, né? Então a história tem como objeto o ser humano, mas ao longo do tempo, em que época, dizer quando aconteceu, é fundamental para a historiografia. Mas vejam, quando eu entrei na universidade, né, lá nos idos de... deixa pra lá, senão eu vou contar a minha idade. Mas enfim, quando eu entrei na universidade, eu me lembro lá nas primeiras semanas de aula, né, um professor de Teoria da História 1, cara, professor de Teoria da História 1, ele disse a seguinte frase: o tempo não existe. O que existe é uma convenção cronológica chamada relógio. Ô, louco! Esse cara deve ter cheirado uma zorba violenta aí, cara. Que papo é esse de que o tempo não existe? Claro que tem, cara. Eu olho pro relógio e vejo o tempo, vejo que horas são e tal. Então eu não entendi muito bem. Mas depois eu fui entender. Por quê? Porque o tempo realmente não existe. Nós não pegamos o tempo, né? Ele não tem uma forma. Nós não sentimos o cheiro do tempo. Os nossos sentidos não captam o tempo. O que capta o tempo é o nosso intelecto, é o nosso cérebro que processa, que a gente percebe o tempo. Então ele não existe. O tempo, na verdade, é uma criação humana, né? Nós criamos essa categoria chamada tempo e chamamos ela assim, tempo. A gente podia ter chamado de qualquer coisa. Guarda-roupa, cama, mesa, banho, sei lá. A gente podia ter chamado de qualquer coisa, mas a gente chamou de tempo, cara. Tá? Então vejam, nós temos percepções temporais, percepções do tempo. Quando? Quando percebemos o tempo? Quando notamos que coisas mudaram ou permaneceram do passado ao presente, por exemplo, olhando para nós mesmos, a gente olha lá o álbum de fotografias e vê quando a gente era pequenininho e como a gente cresceu. Eu, por exemplo, continuei pequenininho, mas isso é só um detalhe. Enfim, então a gente nota que as coisas mudaram, né? Como nós mesmos mudamos lá do passado ao presente. Então a gente percebe tempo, né? Quando observamos a rotina das atividades humanas, por exemplo, amanhã eu tenho que acordar, tal horário para fazer tal coisa, ir a tal lugar, o tempo vai passando, vai escurecer, então a gente vê lá o nascer do sol, o pôr do sol, tudo isso também nos faz notar, perceber o tempo. Quando olhamos as horas no relógio, programamos os nossos compromissos, a gente vê lá tudo milimetricamente cronometrado, né? Então
Também nós percebemos o tempo. Então, nós seres humanos temos capacidade de percepção do tempo. E aí nós criamos essa categoria e, inclusive, criamos maneiras de medir isso, né? De contar o tempo, como o cronômetro, relógio, calendário e coisas do tipo. Assim, relacionamos a noção de tempo com sucessão de momentos, duração dos acontecimentos, percepções de mudanças, critérios pelos quais distinguimos acontecimentos anteriores, simultâneos ou posteriores, né? Aquela ideia de passado, presente e futuro. Portanto, nós percebemos o tempo e criamos essa categoria chamada tempo e maneiras de medir isso, né? Então, nós percebemos o tempo. O tempo não existe, é uma criação humana. E também agora a gente fala então de concepções do tempo. Como assim, professor? O modo de medir o tempo, por exemplo, pelo relógio, com lá os minutos, segundos, horas, minutos, segundos e tal, e mesmo os calendários, não são universais, são construções históricas, né? São construções sociais, né? Ao longo do tempo. Então foi se construindo essa noção de tempo, ou seja, povos diferentes, em épocas diferentes, contaram o tempo de forma diferente. Os gregos, por exemplo, contavam o tempo de 4 em 4 anos. Por quê? Porque a cada 4 anos acontecia na Grécia Antiga, numa cidade chamada Olímpia, jogos, né, festividades, comemorações em homenagem a Zeus, que era a divindade principal dos gregos, né? E nessas competições, que eram conhecidas, ficaram chamadas de Olimpíadas, né? Foi na cidade de Olímpia, que aconteciam de 4 em 4 anos. Portanto, para os gregos, o tempo era contado de 4 em 4 anos. Cada período de 4 anos era um tempo, um período para eles, né? Era assim que eles se localizavam, tinham uma noção temporal, ok? Os egípcios, por exemplo, contavam pelas dinastias dos faraós. Então, quando tal dinastia estava no poder até tal período, daí vinha outra dinastia. Enfim, cada povo contou o tempo, né, do seu modo, né? Muito bem. Tem duas maneiras de ver o tempo aqui que são importantes para a gente compreender, que mostra essa transição. Antes da invenção do relógio, antes das fábricas, né, o tempo era chamado tempo do ritmo da natureza. O Lucien Febvre, por exemplo, um dos fundadores da Escola dos Análises, né, ele é um historiador do período medieval, ele conta que a população rural da França do século XVI, por exemplo, se referia ao tempo dizendo por volta do sol levante, ou seja, quando o sol nascia, ou por volta do sol poente. Então eles contavam o tempo não as horas do relógio, milimetricamente calculado, cronômetro, mas com o nascer e o pôr do sol. Era assim que eles tinham a noção de tempo, né? Muito bem. Mas com o passar do tempo surgiu o relógio, essa invenção lá que surgiu lá foi criada, né? Lá pelo final do período medieval e tal, era uma geringonça que parece que tinha umas 2 toneladas e tal, mas era um objeto de decoração, não tinha muita função, né? Antes do relógio, desse relógio que a gente conhece com os ponteiros, né? O relógio mecânico, dava-se corda nele e tal, havia a ampulheta, né, que é um dos instrumentos mais antigos para se medir o tempo. Também havia o relógio solar, né? Por exemplo, colocava-se uma estaca lá num local onde não tinha sombra nenhuma, o sol incidia o dia todo, aí a sombra da estaca ia se movimentando, então era uma forma de contar o tempo até o sol se pôr, né, também. Enfim, então surgiram maneiras de contar o tempo diferentes ao longo do tempo, né? Mas o relógio foi uma invenção fundamental. O relógio ele está associado a sinônimo de ritmo da fábrica, né? Então tem o ritmo da natureza, o nascer e o pôr do sol, as estações do ano, e tem o ritmo da fábrica. Por quê? Porque nas fábricas o tempo era de 24 horas. Como assim? O tempo passa a ser medido pelo relógio, que tem 24 horas, né, no caso, para contar o tempo que o trabalhador trabalha. A produtividade dele, né, e o salário dele tinha a ver com quanto tempo, quantas horas ele permanecia na fábrica. A partir então das fábricas, o tempo passa a ser medido pelas horas do relógio, passa a ser milimetricamente calculado. É daí que surge aquele velho ditado, chavão lá, né, tempo é dinheiro. Né? Por quê? Porque justamente tem a ver com a quantidade de horas que os trabalhadores trabalhavam na fábrica, e quanto mais tempo eles permaneciam lá trabalhando, mais dinheiro eles ganhavam, teoricamente, vamos dizer assim. Beleza?
Ainda falando das concepções do tempo, né, nós temos aí duas categorias basicamente. A categoria mais conhecida, aquela que todo mundo já ouviu falar, de tempo cronológico, né? Tempo cronológico é aquele que pode ser medido através do relógio, do cronômetro, do calendário. Então todo mundo já ouviu falar. E o tempo cronológico é e sempre foi fundamental e continua sendo importantíssimo para a história, para a historiografia. Quando isso aconteceu, né? Então o calendário e enfim, o relógio, tudo isso é fundamental, beleza? Esse é o tempo cronológico. Mas, em meados do século XX, o Fernand Braudel, aquele historiador francês de quem eu já falei anteriormente, criou uma nova categoria que é importantíssima para a historiografia, a categoria de tempo histórico. O que significa isso? É uma convenção que ele criou na metade do século XX, dividindo a história em curta, média e longa duração, então em 3 categorias. O que seria a curta duração? A curta duração é o fato, é o acontecimento histórico. A média duração é a conjuntura, é o contexto em que aquele fato está inserido, ou seja, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, né, daquele fato, quer dizer, está numa determinada conjuntura, num determinado contexto. E a longa duração é que esse fato, de alguma maneira, se ele está ligado a uma estrutura, que é um tempo muito mais longo, né, a chamada longa duração. Então, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui para tentar explicar um pouco melhor o que significa esse negócio de curta, média e longa duração, chamado tempo histórico. É que o Fernand Braudel entendeu o seguinte, ele entendeu, quando um fato histórico acontece, ele não acontece normalmente isoladamente, ele está dentro de um contexto, né, de uma conjuntura específica que acabou de alguma maneira influenciando para aquele fato histórico acontecer e se dar daquele jeito, né? E às vezes o que aconteceu dentro daquele fato histórico tem ligação com uma coisa que está acontecendo há muito mais tempo na humanidade. Quer ver um exemplo histórico? Exemplificar talvez facilita para compreender essas categorias. Então vamos pegar lá a abolição da escravatura no Brasil. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, herdeira do trono brasileiro, por conta do pai estar viajando, ela assinou a chamada Lei Áurea, Lei de Ouro, né? ou seja, a lei que aboliu a escravatura no Brasil. Todos os escravos brasileiros foram libertados então a partir de 13 de maio de 1888. Acabou a escravidão no Brasil, portanto, nessa data. Isso é um fato histórico, um fato marcante, beleza? Mas esse fato histórico está dentro de uma conjuntura. Que conjuntura é essa? A conjuntura em que se deu, por exemplo, a Revolução Industrial, né, no século XVIII lá na Inglaterra, depois se disseminou pelo século XIX por vários países do mundo, principalmente da Europa, mas também fora dela, nos Estados Unidos, no Japão, por exemplo, né? E essa nova realidade da Revolução Industrial trouxe em seu bojo a necessidade de mercado consumidor, uma coisa básica para a reprodução do capitalismo industrial, né? Pessoas que comprem. Acontece que escravos não recebem salários. Se não recebem salários, não são consumidores. Então a ideia, a pretensão desses países industrializados era pressionar os países escravistas, como o Brasil, a abolirem a escravidão. Para quê? Para que esses, então, ex-escravos passassem a ser trabalhadores assalariados, para que pudessem se tornar consumidores. Olha que coisa louca, né? Então, a abolição da escravatura no Brasil, como se diz, não foi caridade cristã, não foi consciência humanitária. Foi basicamente decorrência de uma conjuntura, de um contexto histórico, que foi o da Revolução Industrial, que pressionou a abolição das escravaturas no Brasil para transformar os escravos em consumidores. Simples assim. Olha lá, então nós temos aí a abolição da escravatura dentro de um contexto em que estavam acontecendo abolições de escravaturas por vários países do mundo. Inclusive o Brasil é um dos, se não o último país do mundo a abolir a escravatura. Ok? E aí, bom, mas tem a ver com escravidão. E a escravidão no Brasil durou séculos, né, cara? A escravidão no Brasil dura praticamente desde de 1500, quando os indígenas que viviam no Brasil foram escravizados, né, 1500 e pouco ali, alguma coisa. Depois, meados do século XVI, ali 1550 em diante, mais ou menos, começam a vir africanos para o Brasil, quer dizer, vir não, eles começam a ser trazidos para cá pelos traficantes de escravos portugueses, né, luso-brasileiros. E então a escravidão dura no Brasil de 1500 e alguma coisinha até 1888, ou seja, mais de 300 anos, quase 400, 300 e tantos anos de escravidão no Brasil. Então é muito tempo. E sem falar que a escravidão é uma instituição muito antiga, uma estrutura muito antiga, porque lá na antiguidade, desde a pré-história, já existem indícios de escravidão, né? O ser humano escravizando outro ser humano, se apropriando de outro ser humano, né? Então a escravidão tem a ver com a longa duração. Vejam,
Curta duração, fato. Média duração, a conjuntura. E longa duração, a estrutura, que é o processo de escravidão em si. Ou seja, o Fernando Brodel percebe, né, essa questão. E a longa duração, nesse caso que tem a ver com a escravidão e a abolição da escravatura, perdura até os dias atuais. Apesar da a abolição da escravatura, ainda nós temos muitos resquícios da escravidão, né? E um deles, talvez o principal traço, seja a questão do racismo, né? Então, o racismo que está estruturado pelo mundo ainda, né, enraizado pelo mundo afora, tem relação direta com essa escravidão que foi chamada de moderna a partir do século XV, ali, né, com os portugueses escravizando os africanos, e depois vindo para o Brasil escravizando os indígenas, os espanhóis também e tudo mais, e os outros países que foram colonizadores na América e na África, né? Enfim, a escravidão moderna tem a ver com questões étnico-raciais, ou seja, né, homens brancos que escravizavam outros que eram não brancos, ou seja, indígenas da América e africanos também. Galera, portanto, o racismo tem a ver com uma herança desse processo histórico da escravidão, ou seja, a longa duração. Vejam, só no Brasil já faz mais de 130 anos. Esse ano fez 132 anos da abolição da escravatura e mesmo assim nós temos ainda resquícios do preconceito racial. Isso é a longa duração. Em história também tem um negócio que é importante saber, um conceito chamado anacronismo. Vem de cronos, olha lá, ó, cronologia, vem de tempo, né? O que seria o anacronismo? O anacronismo é um perigo, é um erro que o historiador pode cometer, digamos, na historiografia, quando ele está escrevendo as suas histórias, né? O que seria o anacronismo, então? Seria um historiador que coloca uma ideia que é de uma época em outra época. Isso é um erro, portanto. Quer ver? Um exemplo, quando você chama de, lá na Grécia Antiga, tinham as cidades-estados, né, que eram autônomas e independentes. Então elas eram chamadas de polis. O conceito de polis, ele é utilizado especificamente para as cidades-estados gregas. Você chamar uma outra cidade-estado de outra época de polis, está errado, porque é um conceito específico da Grécia Antiga, o conceito de polis, tá? Um outro exemplo mais tranquilo aí. Deixa eu pensar aqui. Quando você, por exemplo, que tem uma historinha interessante. Um historiador que foi pesquisar numa cidadezinha, um cartório lá numa cidadezinha, né, documentos cartorários, e no século XIX, e ele pega muitos documentos e estava escrito no documento assim, João da Silva, casado de novo, blá 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 blá. José dos Santos, casado de novo, blá blá blá. Aí esse cara começa a ficar intrigado. Ele fala, pô, no século XIX ninguém separava praticamente. A pessoa casou, o casamento era indissolúvel, né? Ninguém descasava mais. Era muito raro separação, divórcio, essas coisas, era quase inexistente. Como que tem tanta gente nessa cidadezinha aqui que se casava de novo? E ele já ia incorrendo num erro, por exemplo, né? Porque ele ia cometendo um anacronismo da linguagem. Como assim? Na nossa ideia hoje, quando você fala assim, casado de novo, você imagina que a pessoa casou novamente, né? Casou outra vez. Mas no século XIX, o termo casado de novo significava recém-casado, recentemente casado. Então ele via tanto o documento casado de novo, quer dizer, recém-casado, e ele entendia que era casado novamente. Então ele podia cometer um erro. Um outro exemplo, um último aqui, para entender o que é anacronismo, por exemplo, você pegar e dizer que lá na Grécia Antiga, os gregos que eram pecaminosos, eles cometiam a heresia, porque eles não acreditavam nos deuses ou coisa parecida. Não. Então, o conceito de heresia é um conceito que tem a ver com o cristianismo, né? O cristianismo católico. Na Idade Média, a Igreja Católica acusava pessoas que não seguiam os seus dogmas, sua doutrina, e contrariavam, que ameaçavam os dogmas da Igreja, as verdades, de hereges, né? Os seguidores de heresias. Então, isso é um conceito específico do cristianismo católico. Lá na Antiguidade Grega não existia isso. Então, você não pode usar o conceito de heresia para os gregos, por exemplo, né, galera? Então, veja, isso seria um anacronismo. Um último, agora é o último, agora chega. Vou dar o último exemplo de anacronismo. Os Flintstones, todo mundo já deve ter assistido o desenho. É da minha época, né? Os Flintstones lá, o Fred, Vilma e o Barney. Ora, Fred, vamos levar as garotas, né? Não sei se vocês lembram desse desenho, já chegaram a assistir, mas é da minha época, eu assistia bastante os Flintstones. Os Flintstones vivem numa época que é a pré-história, né? Então tudo é de pedra e tal. Só que na pré-história deles, eles têm carro, têm eletrodomésticos, eles vão ao cinema, eles vivem como uma sociedade moderna, uma sociedade contemporânea nossa, né? Mas na pré-história. Ou seja, isso é anacronismo. Você colocar na pré-história coisas que não aconteciam, que não existiam. Isso é anacronismo, beleza? Agora acho que vocês entenderam. Todo mundo deve ter entendido, né?
Olha lá, um lembretezinho então, né? De acordo com convenções internacionais, os anos devem ser representados em números indo-arábicos. Indo-arábicos são esses números comuns que a gente utiliza no dia a dia. 1, 2, 3, 4. Indo-arábicos por quê? Porque são originários da Índia, os árabes aperfeiçoaram, né? Então, por isso são chamados de indo-arábicos. Então, os anos são em números indo-arábicos. Mas os séculos não. Os séculos são representados em números romanos, galera. 1, 2, 3, naqueles pauzinhos ali, como né, tá mostrando ali. Então, são números romanos. O que é fundamental é que todo mundo precisa saber números romanos até pelo menos 21. Por quê? Porque nós estamos no século 21 e séculos são representados em números romanos. Então, tem que saber de 1 a 21, pelo menos, para saber todos os séculos aí. Né? Então, quem não sabe, por favor, vai lá, decora, porque isso aí é coisa de memorização mesmo, de decoreba. Todo mundo deve ter aprendido, estudado alguma coisa sobre os romanos já. Mas quem não sabe ainda, decora. Vai lá e decora de 1 a 21, pelo menos, galera. E o calendário? Qual que é o nosso calendário? Ah, professor, o meu é aquele de folhinha lá do material de construção. Não, cara, não é isso que eu estou dizendo. Né? Qual é o calendário que nós utilizamos? Qual é o nosso ponto de referência? Né? Nós, por exemplo, utilizamos o calendário cristão. Nós contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, antes de Cristo, depois de Cristo. Todo mundo concorda? Todo mundo já ouviu falar disso? Beleza. Mas o calendário também não é universal. É uma criação ligada a diversos fatores, cara. Observações astronômicas, crenças religiosas, valores sociais, prática agrícola. Todo o calendário tem uma história. Os maias, por exemplo, contavam o tempo a partir das estações do ano. E eles criavam, construíam aquelas pirâmides, né? Parece aquelas do Egito, mas são diferentes. Aquele local, aquela pirâmide que os maias construíam, era ao mesmo tempo um santuário, um templo, uma espécie de templo, né, um local sagrado para eles, mas também era um observatório astronômico, era um tipo de calendário. Era um calendário e observatório astronômico. Né? Então tinha uma precisão naquilo, a contagem dos degraus, somados os 4 lados, dava certinho, mais o último degrau dava os dias do ano, né? Ou quando dá o equinócio, esculpida lá na face norte da pirâmide uma serpente e o sol refletia, cara, uma coisa muito louca, né? Então cada povo, em cada época, criou o seu próprio calendário, a sua própria maneira de contar o tempo. Eu já falei que os gregos lá contavam de 4 em 4 anos a partir das Olimpíadas. Mas como que o calendário cristão se universalizou, né? Hoje é utilizado, convencionado mundialmente, apesar dele não ser o único, né? Existem centenas de calendários pelo mundo, mas se universalizou o calendário cristão, né? O primeiro calendário que se tem notícia, não se sabe exatamente, mas é em torno de, lá de 3000, 2000 a.C., né? Pode ter sido dos chineses, egípcios, dos sumérios, esses caras, esses povos, né, já praticavam agricultura e normalmente o calendário também tem relação com a agricultura, com os fenômenos da natureza, mas a prática agrícola também é fundamental e a religião, às vezes misturando tudo isso, né? Com base na observação dos astros, né, do Sol e da Lua. O calendário cristão, que é o nosso, foi elaborado pelo monge Dionísio, o Pequeno, no ano 532 depois de Cristo. Ou seja, 532 anos depois que Cristo nasceu, esse monge, um monge cristão, católico, elaborou então esse calendário. Só que ele não foi adotado naquele período que ele foi criado pelo monge Dionísio. Só mais ou menos 1000 anos depois, né? Mais de 1000 anos depois, no século XVI, em 1582, que um papa, o Gregório 13º, fez uma reforma na Igreja Católica, né, em várias coisas, e ficou conhecida essa reforma como a Reforma Gregoriana, né, o título dele, Gregório 13º, e ele adotou, então, em toda a cristandade, todo país que tivesse no cristianismo católico, a sua religião oficial, que adotasse o calendário então cristão, ou seja, contando o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, calendário que foi criado então pelo monge Dionísio. Gradualmente isso foi se disseminando, foi se enraizando e os países mais poderosos e importantes do mundo, as grandes potências, tinham no cristianismo católico sua principal religião, né? E mesmo aqueles que fizeram reformas protestantes, por exemplo, continuavam sendo cristãos, então continuavam acreditando em Jesus Cristo, logo o calendário cristão continuou sendo a principal forma de contar o tempo. Então esses países, como são muito influentes, ricos, poderosos, convencionaram que no mundo todo se teria como calendário oficial o cristão, mas ele não é o único, como nós já vamos ver na sequência. Atualmente contamos o tempo em anos, décadas, séculos e milênios, e isso é importante então para a historiografia.
Para podermos compreender melhor essa parada aí do calendário cristão, né, tendo como ponto de referência o nascimento de Jesus Cristo e a maneira como nós contamos o tempo e os séculos e tal, eu elaborei um esqueminha aqui para a gente entender. Então vamos lá. Primeiro eu construí uma linha do tempo aqui, né? Então uma linha ali significa da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente, né? Do passado ao presente. E tem uma linha central ali que é um pouquinho maior, destacada, que é o nosso ponto de referência. Qual é o nosso ponto de referência, portanto? Isso mesmo, o nascimento de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nasceu, nós começamos a contar o nosso tempo, beleza? Então, é a partir dele. Portanto, naquela linha do tempo ali, tudo que vem antes do nascimento de Jesus Cristo, a gente chama de antes de Cristo. E normalmente nós utilizamos a sigla A.C. AC, ou seja, antes de Cristo. Então, toda vez que a gente colocar um ano, por exemplo, ou mesmo um século que seja anterior ao nascimento de Jesus Cristo, nós sucedemos, né, esse número pela sigla AC, antes de Cristo. E tudo que vem depois de Cristo, então, teoricamente, nós utilizamos o DC. Por que teoricamente, né, DC, depois de Cristo? Porque normalmente a gente não usa. Quando é depois de Cristo, ninguém coloca DC, né? Você não vê ninguém colocando lá. Nós estamos no ano 2020 DC, depois de Cristo. Não, normalmente é só quando é antes de Cristo, que daí você tem que colocar obrigatoriamente para diferenciar, tá? Mas se colocar também o DC ou aparecer alguma coisa como, né, depois de Cristo lá colocarem o DC, não tem problema nenhum também, a gente entende da mesma maneira, beleza? Então, antes de Cristo, nascimento de Cristo, depois de Cristo, ok? Muito bem. Então, Jesus Cristo nasceu, que ano era? Essa é uma pergunta capciosa, ou seja, ela faz toda a diferença, parece bobagem, né? Mas Jesus Cristo nasceu, que ano era, galera? Sabe me responder? Muitos de vocês devem ter pensado automaticamente, ano zero. Engano, não existe ano zero. Jesus Cristo nasceu é ano 1, cara. Ano 1 depois do nascimento de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo nasceu. Ele não tem um ano completo ainda. Ninguém nasce com um ano completo, né? Quando nós nascemos bebezinho lá, a gente está na nossa primeira hora de vida, sei lá, nosso primeiro minuto de vida. Mas nunca é zero. Nasceu, começou a contar, soltou o cronômetro, né? Então já é 1. Tá? Então, você está no seu primeiro ano de vida, apesar de não tê-lo completado ainda, né? Mas você já está no seu primeiro ano de vida. Quando Jesus nasceu, então já é o ano 1, ele já está no primeiro ano de vida dele, tá certo? E nós estamos no primeiro ano da era cristã, portanto não existe ano zero. E por que que isso parece insignificante, mas faz toda a diferença? Porque na hora de contar os séculos, e a gente vai ver agora na sequência, se você começar a contar do zero, né, vai dar um número. Se você começar a contar do 1, dá outro número. E é aí que muita gente erra. Então não existe ano zero, existe ano 1 depois de Cristo e ano 1 antes de Cristo, tá certo? Muito bem. Se Jesus Cristo nasceu, é ano 1. Ano 1 de qual século? Obviamente do primeiro século, né? Por isso não existe século zero também. É ano 1 do século 1, do primeiro século, beleza? Olha lá então, ano 1 do século 1. Tudo que vem depois de Cristo, então, olha lá, século 1 depois de Cristo, século 2, século 3, e tudo antes de Cristo também, século 1 antes de Cristo, é tudo igual, tá? Então, ano 1 antes de Cristo, século 1 antes de Cristo, beleza? É assim que funciona, então nós temos essa linha do tempo que explica bem direitinho aí como é que funciona. Se você começar a contar do ano 1, dá certinho. Se você começar a contar do ano 0, que não existe, que está errado, aí vai dar errado lá na frente. Como eu disse, por isso muita gente erra na hora de contar os séculos, tá? Então, trouxe aqui duas tabelinhas, tá? A primeira tabelinha aqui, a gente vai observar ali, tem duas coluninhas, né? A primeira coluna, números romanos, né? Nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5 e 10. E indo-arábicos do lado, que são os números que a gente usa para matemática, a gente usa para contar, né? E que a gente representa os anos também com números indo-arábicos. Então, século 1, olha lá, o número 1 em romanos, 1 indo-arábico, 2 e assim, respectivamente, como está na tabelinha ali. O que significa isso? Significa que todo mundo precisa saber, para a história, pelo menos números romanos até 21, de 1 até 21. Por quê? Porque começa no século 1, né? E nós estamos no século 21. Então, pelo menos até o 21 tem que saber. Como o século 22 vai demorar bastante ainda, né? Então, no máximo até 21 já está excelente. A gente precisa contar séculos em história até 21. Então, quem não sabe número romano de 1 a 21, precisa saber. E como que faz isso? Não tem muito segredo. Isso aí é memorização mesmo, é decoreba, né? Em história a gente não usa muito isso, a gente precisa entender as coisas, memorização é muito pouco, né? Mas isso é necessário decorar mesmo, é necessário memorizar. Então, vai lá, vê os números romanos,
aprende, decora lá de 1 a 21 e você vai saber contar os séculos tranquilamente, mas precisa saber, ok? Porque muitas vezes nas questões aí de história aparece realmente, né, os séculos, e os séculos são representados em números romanos, a gente precisa saber que século é aquele, então precisa saber número romano, tá certo? Muito bem, também trouxe outra tabelinha aqui para exemplificar como que se conta os séculos. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor, né, o esqueminha, vou dar um macetezinho, né, para todo mundo aí, para não esquecer nunca mais como é que faz a contagem dos séculos, mas aqui já vou, né, dar um pontapé inicial aqui então nessa tabelinha. Na tabelinha você pode observar ali, tem os séculos, também coloquei de 1 a 5 e depois o 10, né? E em que ano começa cada século e em que ano ele termina. Então, por exemplo, o século 1. O século 1 começa no ano 1, como a gente viu, não tem ano 0, né? Ano 1 até que ano que vai? Até o ano 100. Por quê? Simples, se você começar a contar do 1 ao 100 vai dar 100. Quer ver? Ó, vamos fazer o teste? Vamos contar de 1 a 10. Então tem aqui, ó, 10 dedinhos, certo? Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Se eu começar a contar do 1 e contar até 10, então eu vou ter 10, certo? Inclusive estou com o dedinho machucado aqui, ó. Machuquei o dedinho, fiz um curativinho aqui, ó. Eita vida. Entre as gravações aí, machuquei o dedo. Tanto apertar, acho que o Enter aqui, machuquei o dedo. Bom, na verdade, então, se eu contar de 1 a 10, eu tenho 10. Se eu contar de 1 a 100, não precisa ter dúvida, né? De 1 a 100 vai dar 100. Um século tem 100 anos, certo? Então, de 1 a 100 dá um século. Se eu começar a contar o primeiro século no ano 1, então eu vou contar até o ano 100 e vai dar o século 1. Então, o século 1 vai do ano 1 até o ano 100. E o século 2 começa em 101 e vai a 200. O 3 de 201 a 300. O 4 de 301 a 400. O 5 de 401 a 500. Né? E eu coloquei o 10, pulei ali o 10 do 901 ao 1000. Bom, então a gente já sabe que qualquer século começa no ano 1, né, 01, o final dele é 01 e termina lá em 00. E eu vou dar os macetezinhos agora na sequência para você não esquecer nunca mais como, né, contar os séculos, beleza? Então, vamos aprender a contar século direitinho, tá? Aqui eu vou dar um macetezinho para a gente não errar nunca mais. Tem muita gente que erra esse negócio da contagem dos séculos, tá? O macetezinho é muito simples, quer ver? Ó? Trouxe de volta aquela tabelinha ali, né, dos séculos, em que ano começa, em que ano termina. Naquela tabelinha ali, a gente observa um padrãozinho, né? Todo século começa com 01, ó, no ano 01, ó. 01, 01, 01, 01, tá? E todo século termina em 00, ó, o final dele é sempre 00. Olha que beleza, olha que tranquilo que é. Então, com esse padrãozinho, a gente tem um macetezinho muito simples, né? Então, você pega um século qualquer lá, vamos pegar um século que não esteja aqui na tabelinha. O século 6, tá? Então, o século 6. Vou colocar aqui 6 em romano, essa canetinha é muito ruim de escrever, né? Tá, então o século é o 6, beleza? Então, a gente faz uma continha muito simples aqui para saber, ó. 6, que é o próprio século que está ali, né? 6 menos 1. 6 menos 1 é igual a 5. Olha lá, ó. Em que ano começa então o século 6? É 6 menos 1, que é 5, e o final a gente já sabe, porque todos eles é 0, 1, né, cara? Então você acrescenta o 0, 1 lá, ó. 5, 0, 1. Olha que beleza. O século 6 começa no ano 501. Então é o início do século 6º, beleza? O ano 501. E que ano ele termina? Bom, de cabeça a gente já sabe, né, pelo macetezinho ali, pelo padrãozinho, que ele termina em 00. Todo século termina em 00, então já coloca o 00 ali. Agora, qual é o ano que ele termina? É o ano do próprio século. Então, se é o século 6, qual é o número que vai ali? Isso mesmo, o número 6. Olha lá, ó. Então termina no ano 600. Portanto, o século 6 começa no ano 501 e termina no ano 600, beleza? Simples assim. Isso você pode fazer com qualquer século, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Vou apagar esse padrãozinho que eu fiz aqui, né? Vou apagar tudo isso aqui. Apagar tudo. Vou pegar o século que nós estamos aqui para vocês verem como é fácil. Quer ver? Vou pegar a canetinha de novo aqui. Então vamos pegar o século 21. Como que a gente escreve 21 lá em romanos, né? Então é o x, que é o 10, mais um 10 e 1. Simples assim, ó. Século 21, certo? Qual que é a continha mesmo que a gente faz, pessoal? Olha lá, ó. É 21, né? Que é o século. 21 menos 1. Quanto que é 21 menos 1? Simples, né? 20. E qual é o número que a gente acrescenta aqui? 01. Qualquer século começa em 01, né? 2001, que ano é então?
2001, ou seja, o século 21 começou no ano 2001. E olha, uma gafe terrível, vocês, muitos que estão, né, vendo a aula aqui, não assistiram, desculpa, não viveram essa época aqui da virada do ano 2000 para 2001. Só que na verdade, né, eu já estava vivo nessa época e já era grandinho. Então o que aconteceu? Nessa época, quando teve a virada de 99 para 2000, pessoal, cara, aparecia em todas as mídias, TV, rádio, jornal, a virada do século, a virada do milênio. Ficavam anunciando essas paradas o tempo todo. Só que não virou, cara. Por quê? Porque o século viraria só de 2000 para 2001. É ali que se dá a virada do século. Veja como tem tanta gente que não sabe contar século, que não sabe quando que realmente vira, né? Então foi de 2000 para 2001 que virou o século, né? E o milênio também, não de 99 para 2000. Então um erro grotesco ali que a galera cometia porque não tiveram aula de história com o professor Anderson. Olha lá que beleza, né? Então aconteceu isso. Muito bem, então o século 21 começou no ano 2001 e qual é o ano que ele vai terminar? Simples assim, ó. Tem gente que já fala 3000, né? Não é 3000, cara. Olha lá, ó. É o próprio século, né? Que é 21, né? Então, 21 e acrescenta, nossa senhora, o número tá ficando lindo. E acrescenta 00. Isso aqui é um 2, tá? Vou apagar, senão o pessoal pensa que é 3100. Não, vou apagar aqui, vou arrumar esse 2 aqui. É 2100, tá? Olha lá, ó. Então, o século 21 começa no ano 2001, começou, né? E vai terminar no ano 2100, 100 anos, um século, termina então no ano 2100. No ano 2101 começa o século 22. Galera, acho que não tem erro aqui, né? Mas pra gente saber essa parada aí. Aí tem um outro macetezinho também, não sei se alguém quiser aqui, não quero confundir ninguém, mas também para saber em qual século está determinado o ano. É só você pegar, e se você sabe o início e o fim, coloca naquele intervalo, se estiver naquele intervalo, você já sabe, né? A qual século pertence determinado ano. Então esse é o macetezinho mais simples. Tem um outro também, mas não vou falar agora, porque senão acaba confundindo, o pessoal se confunde todo aí. Então esse macetezinho talvez seja um dos mais simples para resolver essa parada aí, saber contar os séculos, beleza, galera? Então eu espero que todo mundo tenha aprendido e que não erre nunca mais a contagem dos séculos, beleza? Trouxe aqui um esqueminha, então, com 3 calendários para a gente entender melhor um pouco essa parada aí, saber que não existe um único calendário, uma única forma de contar o tempo, né? Olha lá, galera, o nosso calendário é baseado, então, no nascimento de Jesus Cristo, nosso ponto de referência, né? O nascimento de Cristo. Mas como, claro, que no Brasil também tem outras religiões, pessoas que seguem o judaísmo ou mesmo o islamismo, né? Então, olha lá, ó. Nascimento de Cristo, que ano era quando Jesus nasceu? Ano 1. Mas o ponto de referência para os judeus é a criação do mundo. E que ano era? Para eles era ano 1. Para nós, que ano era? O ano 3760 a.C., cara. E para os muçulmanos era o ano 3235 antes da Hégira, ou seja, antes da fuga de Maomé. Vejam que diferença, né? Então, quando Jesus nasceu, para os judeus, era o ano 3760 da criação do mundo. Então eles já estavam no ano 3760 e para os cristãos aquele ano foi o ano 1. E para os muçulmanos, que ano era? Era o ano 622 quando Jesus nasceu. 622 antes da Hégira, né? Antes da fuga de Maomé. Beleza? Olha lá, quando Maomé fugiu então de Meca para Medina, como você pode olhar na terceira linha ali, né? Fuga de Maomé. Que ano era para os cristãos? O ano 622. E que ano era para os judeus? O ano 4382. Galera, olha que coisa louca, mano. E então, vamos comparar com hoje para a gente entender que ano nós estamos para os cristãos, para universalmente falando, né, para a maioria dos países do mundo, é o ano 2020. Mas para muita gente que é judeu, é o ano 5781, cara, não é 2020. E para os muçulmanos é o ano 1442. Olha que coisa louca. Então a gente tem que ter em mente que nem todo mundo é cristão no mundo e, portanto, nem todo mundo adota o mesmo calendário. Na verdade, existe uma convenção internacional, que é o cristianismo, que tem a ver com relações políticas, relações de poder. Tem a ver com países poderosos do mundo que são cristãos, em sua maioria, e, portanto, acabaram, digamos assim, influenciando nessa decisão de adotar esse calendário universalmente, mas não é o único, como a gente pode perceber. Inclusive, os seguidores de Maomé,
Os muçulmanos já são, segundo constam algumas estatísticas aí, maioria no mundo. É a maior religião monoteísta do planeta Terra, que tem mais seguidores hoje, né, inclusive. Olha lá, ó, um lembrete. Além de contarem o tempo a partir de eventos diferentes, cada um desses calendários usa uma medida de tempo distinta. O calendário cristão baseia-se no ano solar, de 365 dias. O muçulmano tem como base o ano lunar, de 354 ou 355 dias, portanto, o ano deles é mais curto. E o judaico alterna anos lunares com anos de 383, 384 ou 385 dias, portanto, o ano mais longo, cara. Olha que coisa louca, e por isso a gente consegue entender por que são tão diferentes esses calendários, né? Caminhando já para os passos finais da aula, né? Vamos falar então sobre periodização da história. É um trocinho meio complicadinho assim, mas não é tanto. Vamos tentar explicar então. É uma outra categoria importante para o historiador. Os historiadores criam periodizações para poder estudar a história, escrever sobre história, né? Então o que significa isso, né? Vamos lá. Para organizar a compreensão dos estudos históricos, os pesquisadores elaboram periodizações, visando organizar os acontecimentos e temas analisados. Concebidas pelos historiadores, as periodizações históricas estão de acordo com o ponto de vista de quem as elaborou. Não há história imóvel, e a história também não é pura mudança, mas sim o estudo das mudanças significativas. A periodização é o principal instrumento de inteligibilidade das mudanças significativas, e quem disse isso foi o ilustre historiador francês Jacques Le Goff, no livro História e Memória. Galera, então vamos entender o que é melhor que é essa tal periodização. Uma periodização é assim, o historiador ele elabora marcos dentro da historiografia, dentro da análise dos fatos históricos do passado, para dizer que houve uma transição de uma época para outra, tá? Então, inclusive, já vou falar na sequência e vou exemplificar melhor, vocês vão compreender a partir da periodização tradicional da história, que é muito conhecida, que é a mais conhecida ainda hoje, né? Mas não é a única, inclusive ela é alvo de muitas críticas dos historiadores hoje, já que a história evoluiu, né? Eu já vou explicar por quê. Mas existem inúmeras outras periodizações diferentes. Quer ver um exemplo de uma periodização? Por exemplo, vamos estudar a história do Brasil, a história do nosso país. Como que a gente vai estudar a história do Brasil? Vamos fazer uma cronologia, então, uma linha do tempo, e nessa linha do tempo nós vamos marcar com fatos importantes, com ocorrências marcantes que a gente diz que transitou de um período para outro. Vamos analisar do ponto de vista político, por exemplo, né? Então tá lá, antes da chegada dos portugueses, quem vivia no Brasil? Os indígenas, os nativos aqui da terra, né? Então a gente vai dizer assim, que esse período é antes da colonização portuguesa no Brasil. Quando que aconteceu? Em 1500. Então, de 1500 para trás, ou seja, antes de 1500, a gente vai chamar de Brasil pré-colonial. Muitos historiadores, inclusive, chamam assim, e existe essa periodização para estudar a história do Brasil, não tem? Pré-colonial, antes do Brasil virar colônia. Aí o Brasil virou colônia de Portugal a partir de 1500. Bom, então é o período colonial, beleza? Então vão dividir em duas partes a história do Brasil. O Brasil antes de ser colônia de Portugal e o Brasil que virou colônia de Portugal. Mas depois, né, do período colonial, porque teve a independência, não teve? Dia 7 de setembro de 1822, o grito do Ipiranga, independência ou morte. Então o Brasil ficou independente politicamente de Portugal. Portanto, a partir dali, o período Brasil livre, né? Então vamos lá, Brasil pré-colonial, Brasil colonial e Brasil independente, beleza? Então nós temos três períodos aí para a gente estudar a história do Brasil. Dentro da história do Brasil colonial, Brasil colônia, a gente pode também fazer periodizações, né? Período da extração do pau-brasil, vamos fazer pela economia agora, né? Período do ouro, período da cana-de-açúcar. A gente pode fazer do ponto de vista econômico, né? A gente, do Brasil independente, a gente pode estudar a história política do Brasil, também independente já, né? O Brasil, por exemplo, da República do Café com Leite, a República da Espada, a República do Café com Leite, a Era Vargas, a República Populista, a ditadura militar e assim por diante. Então a gente pode fazer periodizações, sabe? Dividir em períodos a história, uma determinada história de um povo, de um país, ou mesmo da história da humanidade. Isso é que são as periodizações. Agora, veja ali, né? Quem elabora essa periodização são os próprios historiadores. Então elas estão normalmente de acordo com o ponto de vista de quem elaborou. Aquele que elaborou é que disse, isso aqui é um marco importante de transição.
Será que é para todo mundo? Não necessariamente, nem todos os historiadores concordam, por exemplo, com aquela periodização feita por um determinado historiador. Agora, se a periodização for boa, muita gente concordar, vários historiadores vão utilizar, vão gostar e vão utilizar aquela periodização, por exemplo, pelo menos por algum tempo, tá? Olha lá, mas aquela afirmativa do Jacques Legoff ela é muito significativa. Ele diz assim, não há história imóvel, a história também não é pura mudança. Então, o que é a história? O que a história estuda? A história estuda as mudanças significativas. Olha que coisa interessante. Porque o senso comum é muito comum se ouvir por aí, né? A história é uma eterna repetição. Né? Tem algumas nuances diferentes, uns detalhezinhos, mas a história é uma eterna repetição. Isso não é verdade. Né? Os historiadores, os profissionais da história dizem a história não é imóvel. Ou seja, a história não é repetitiva, ela não se repete o tempo todo. Tem muitas coisas que se repetem ao longo do tempo? Tem. Tem coisa que acontece, já acontece de novo, tem algumas estruturas. Porém, tem mudanças importantes que mudam os rumos da humanidade. E o que o historiador faz? Tenta identificar justamente essas mudanças significativas. Tá? Então, ela não é o tempo todo mudança, mas também não é o tempo todo a mesma coisa. Não é imóvel. Né? Então, o que o historiador faz? Estuda as mudanças significativas. Ele tenta desvendar, descobrir aonde que houve uma grande alteração, por exemplo, uma grande mudança. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe uma grande transformação para a humanidade, então ela pode ser considerada um marco fundamental, uma transição, e poderia ser base para algum tipo de periodização, por exemplo. Para a gente entender melhor essa parada de periodização, então, vou falar sobre a periodização tradicional da história, que ela é muito conhecida e ela é muito utilizada, inclusive até hoje, né, galera? É aquela que divide a história em 5 grandes períodos. Quais são esses 5 grandes períodos? Pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Vocês já devem ter ouvido falar dessa divisão. Ela é uma periodização, ela é muito conhecida e é chamada de periodização tradicional da história. Essa periodização ela foi elaborada pelos historiadores positivistas. E eu vou explicar já por quê. Vejam, primeiro, pré-história. Pré-história significa o quê? Antes. Pré é antes, né? Antes da história. Que período seria esse? Desde o surgimento do ser humano, que seria quando? De acordo com as teorias científicas, entre 4 e 6 milhões de anos atrás, até o aparecimento da escrita. Quando? Mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 4 mais 2, 6 mil e poucos anos atrás. Né? A invenção da escrita, que teve lá a escrita cuneiforme dos sumérios, teve a escrita hieroglífica dos egípcios lá na antiguidade, enfim, elas datam mais ou menos desse período aí, 4 mil antes de Cristo aproximadamente. Então, para os positivistas do século XIX, como eles, a gente já falou anteriormente lá, acreditavam que para ser uma fonte histórica plausível de ser estudada tinha que ser escrita e oficial, antes da invenção da escrita, para eles não tinha fonte histórica, não podia ser considerada fonte histórica e, portanto, não tinha história. Por isso que eles chamaram de pré-história. Pré significa antes, antes da história. Então, para os positivistas, a história da humanidade efetivamente só começava a partir da invenção da escrita, ou seja, mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Então eles disseram, tudo que foi antes da escrita é pré-história, é antes da história. A história só começa depois da invenção da escrita. E depois da invenção da escrita, aí eles chamaram de Idade Antiga, ou Antiguidade, do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 d.C., quando Roma foi tomada pelos Érulos, os bárbaros, né? Chamados de Érulos, liderados por um cara chamado Odoacro. Eles invadiram Roma, então para eles foi a transição da Idade Antiga para a chamada Idade Média, ou período medieval, da queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, da queda de Roma, até a tomada de Constantinopla, capital do Império Bizantino, ou seja, do Império Romano do Oriente, que sobreviveu e passou a chamar-se Império Bizantino, porque a capital era Constantinopla, que antes de ser Constantinopla chamava-se Bizâncio, né? E os turcos otomanos tomaram essa cidade em 1453. Foi a queda, então, do Império Bizantino, a queda de Constantinopla, e marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, segundo os historiadores positivistas. A Idade Moderna, ou modernidade, então foi da tomada de Constantinopla pelos turcos até a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, a maior revolução burguesa do mundo de todos os tempos, certo? E aí, então, marcaria a transição para a Idade Contemporânea, ou Contemporaneidade, da Revolução Francesa até os dias atuais.
Essa periodização é muito conhecida, é clássica, é tradicional, mas ela foi elaborada pelos positivistas. E nós vimos lá então que os positivistas construíram uma história que tinha problemas, porque era uma história limitada, eurocentrista, muito política, né? Porque considerava fontes históricas só fontes escritas. Bom, primeira coisa, primeiro que a gente pode criticar, pré-história. Não dá para chamar de pré-história, porque hoje nós sabemos, né, que qualquer vestígio deixado pelo ser humano ao longo do tempo pode ser considerado uma fonte histórica. Portanto, antes da invenção da escrita já tinha seres humanos e já tinha fontes históricas, e elas são plausíveis de serem analisadas e estudadas. Não dá para chamar esse período de antes da invenção da escrita de pré-história, porque não é antes da história, já é história. Beleza? Desde o surgimento do ser humano até a invenção da escrita. Se a gente fosse querer arrumar essa periodização tradicional, a gente diria assim, então não vamos chamar de pré-história, vamos chamar de pré-escrita, ou história dos povos sem escrita, história antes da escrita, tudo isso caberia, né? Só dando ideias aqui, né? Mas pré-história está errado, então você tem que saber explicar isso. Por que o termo pré-história pode ser criticado? Por que essa periodização está errada, não está correta? Tem a ver com as fontes históricas, portanto, tem que saber explicar isso, beleza? E aí, então, também outras críticas de que essa periodização é passível. Se você observar, os acontecimentos que são marcantes ali para a transição de um período para outro são acontecimentos europeus. Portanto, essa história é muito eurocentrista, né? Ou seja, coloca a Europa no centro da história da humanidade, os europeus como mais importantes ou superiores, né? Eles puxaram a sardinha para o lado deles. Então é outra crítica de que essa periodização é plausível também de ser feita a ela, né? Passível, que é a de ser extremamente eurocentrista, beleza? Mas ela é muito conhecida e ela é muito utilizada ainda hoje, inclusive nos estudos, nos livros didáticos, nas universidades, portanto. Mas tem que saber, né, o estudante do ensino médio tem que saber que ela pode ser criticada porque ela tem problemas. E aqui um exemplinho clássico aí, né, de um desenho, né, um esqueminha, né, da periodização tradicional da história. Então, uma linha do tempo, onde a gente observa ali, para eles, história é a partir da invenção da escrita, mais ou menos 4.000 a.C. Antes disso é o quê? Pré-história, antes da história. Aí as transições ali, né? Invenção da escrita, então começa a Idade Antiga, vai até a queda de Roma em 476. A Idade Média começa então com a queda de Roma, vai até a queda de Constantinopla em 1453, que vai até 1789, a Idade Moderna, então com a Revolução Francesa, que marca o início da Idade Contemporânea até os dias atuais. Então essa é a periodização tradicional da história, só um esqueminha ali para ilustrar essa periodização, beleza? E agora, então, caminhando para o final da aula mesmo, galera, já falamos, né, bastante sobre teoria da história, entendemos os principais aspectos, conceitos aí da área do conhecimento, respondemos aquelas 3 perguntinhas iniciais que a gente se propôs a fazer, né? Analisamos como o historiador procede para fazer a historiografia, falamos sobre fontes históricas, sobre o tempo, periodização, tudo isso, conceitos importantes então para os estudos de história, para a gente entender um pouco melhor sobre essa área do conhecimento humano e se aprofundar um pouco mais então agora nos assuntos, nos temas propriamente ditos históricos, beleza? Então, vamos fazer uma questãozinha aqui de vestibular juntos para ver se vocês compreenderam, né, um pouquinho pelo menos sobre teoria da história, beleza? Testando os conhecimentos. Vamos lá. Questão da Universidade Federal de Sergipe, né? Tá lá, ó, Sergipe. É uma questão adaptada, eu fiz alguma mudancinha nela, boba ali e tal, só para ajudar, e então por isso que eu coloquei adaptada. A história que se escreve está intensamente ligada à história que se vive. Partindo dessa concepção e dos conceitos históricos, analise as proposições coerentes para a compreensão do estudo da história, assinalando a alternativa correta, tá? Então agora vamos às alternativas, como se fosse a tua prova, ou como se fosse o vestibular, como se fosse o Enem. Vamos ver se você acerta, tá? Então presta bastante atenção. Letra A. A historiografia deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, pois a história, como forma de conhecimento, é uma atividade que se baseia em dados reais e concretos. E aí, será que é verdadeira? Será que é correta? Você assinalaria essa questão, essa alternativa? Vamos lá, letra B. O trabalho do historiador é o de reconstruir os fatos históricos das sociedades antigas, mas, para isso, é preciso que essas sociedades tenham deixado sua história escrita, pois a história baseia-se exclusivamente nos relatos escritos. Você assinalaria essa como correta, como verdadeira? Letra C. Uma pintura de Jean-Baptiste Debré
um francês que retratou cenas da sociedade brasileira no século XIX, pode constituir uma fonte histórica na reconstituição da história do Brasil. Marcaria essa? Será que é verdadeira? É correta? Letra D. Os conceitos e objetos de compreensão da história-ciência devem restringir-se ao campo histórico, pois as ciências não devem interferir no estudo de temáticas de outras áreas do conhecimento. E aí, será que isso é verdadeiro? A história não deve interferir na filosofia e vice-versa, na antropologia? A história não deve interferir nos estudos de geografia e vice-versa? Como isso? Será que é verdadeiro isso? Letra E. As igrejas e os castelos não podem ser considerados patrimônios culturais, uma vez que foram construídos pela classe dominante, por meio da exploração do trabalho das camadas populares. Será que isso é verdadeiro? Correto? Você marca essa? Qual alternativa você marca então? Tá? Então, se fosse sua prova, se você tem certeza já que quer marcar uma, então marca aí, vê qual você assinalaria, vê se você acerta. Se você tem dúvida ainda, dá um pause no vídeo aí, tenta resolver, relê com calma e tenta resolver, se você achou que foi muito rápido, tá? Mas se você já sabe, então vou dar a resposta. Se não, como eu disse, dá um pause e aí você faz de novo. A resposta correta é letra C, galera. Uma pintura de Jean-Baptiste Debré, um francês que retratou cenas da sociedade brasileira no século XIX, pode constituir uma fonte histórica na reconstituição da história do Brasil. Essa é a alternativa correta. Todas as outras estão erradas, são falsas, tem alguma coisa que as desabone. Por exemplo, letra A. Verdades absolutas da história? Não, eu falei que não. Tem a ver com o ponto de vista de quem elaborou a historiografia. Portanto, não é uma verdade absoluta, mas também a história não é uma eterna mentira ou ficção científica ou invencionice, né? Existem algumas estruturas que são realmente pontos pacíficos entre os historiadores, mas a história não deve ter pretensão de fixar a verdade absoluta, até porque a história evolui. O que é verdade hoje, amanhã se descobre novas fontes históricas, novas ideias, novas hipóteses, novas teorias, né? E a história evolui e muda. A maneira como os positivistas escreviam história é diferente da escrita dos historiadores da escola dos análises, por exemplo, né? Evoluiu bastante. E os historiadores atuais também evoluíram muita coisa em relação à própria escola dos análises e assim por diante, né? Então a história está sempre evoluindo, logo não é uma ciência exata e não pretende fixar verdades absolutas, tá? A B, né? Está dizendo ali, o trabalho do historiador é reconstruir os fatos históricos das sociedades antigas. Não necessariamente, né? Sociedades mais recentes também. Para isso é preciso que essas sociedades tenham deixado sua história escrita, pois só a história se baseia exclusivamente em relatos escritos? Não, essa história é positivista, como nós vimos, né? Então os positivistas que diziam isso, hoje não mais. Hoje, qualquer vestígio deixado pelo ser humano ao longo do tempo é uma fonte histórica. Letra D também está errada, né? Está dizendo que outras áreas do conhecimento não devem interferir nas temáticas. É mentira. As ciências humanas se entreajudam, ou seja, a história auxilia a antropologia auxilia a história, a filosofia, elas se ajudam mutuamente, tá? Então elas conversam, elas dialogam. Portanto, uma pode interferir sim no campo da outra. As igrejas de castelos que foram construídas pela classe dominante, explorando mão de obra trabalhadora, não é elemento cultural, não pode ser fonte histórica? Pode sim, tranquilamente, não importa. Não tem a ver com classe social, fonte histórica ou patrimônio cultural, né? Não tem a ver. Mesmo que tenha sido construído pelos ricos ou pelos pobres, tanto faz, na verdade, tudo patrimônio cultural, beleza? Então também está errada. Logo, a correta é a letra C mesmo, beleza? C de quem se deu bem. Nada a ver, né? Chegamos ao final, então, dessa aula sobre teoria da história, galera, e como de praxe, ao final de cada aula, de cada assunto, eu dou dicas de leitura e de filmes também. Então, sobre teoria da história, para quem quiser se aprofundar no tema, entender um pouco mais sobre essa área do conhecimento humano, sobre fontes históricas, historiadores, periodizações, historiografia, essas coisas todas, né? Então são livros científicos escritos por historiadores sobre, analisando, refletindo, teorizando sobre história, beleza? Normalmente são lidos pelos próprios historiadores, né? Ou nas universidades, por estudantes de história e coisas do gênero. Mas quem quiser se aprofundar, tá aqui então, estão aqui algumas dicas. Primeiro, da Carla Bassanese Pinsky, Fontes Históricas. Olha aí, ó, quem quiser entender um pouquinho mais sobre fontes históricas. Do Peter Burke, A Escola dos Análises, ó, que eu falei para vocês lá, 1929 a 1989. A Revolução Francesa da Historiografia, muito bom. Também do Peter Burke, quando tem aquele tracinho ali,
né, é porque é o mesmo autor anterior, então é do Peter Burke também, ele é o organizador, então são colaborações de vários autores, mas quem organizou foi o Peter Burke. A escrita da história, Novas Perspectivas. Do Jacques Le Goff e do Pierre Nora, História, Novos Problemas. Então, outro livro interessante aí para se ler sobre historiografia. Do George Orwell, 1984. Cara, tá ali inclusive ali a ilustração, né, da capa do 1984 do George Orwell, que na verdade eu tenho o meu aqui também, ó. Tá aqui, ó, 1984 do George Orwell. Esse livro aqui é sensacional. Ele não é um livro de história, ele não é um livro escrito por historiadores, né? Não é um livro científico, ele é um romance. É um livro de ficção científica, um romance, cara. É uma história inventada, criada pelo George Orwell. Mas ele é sensacional. Por quê? Porque o George Orwell, dentre outras coisas, ele faz uma apologia da história nesse livro, galera, no 1984. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, se vocês já leram e tal esse livro. Mas para vocês terem uma ideia, aquele reality show que faz sucesso pelo mundo afora, e no Brasil já faz sucesso há 20 anos, né, há 2 décadas, cara. Eu me lembro do primeiro lá, Big Brother, que foi quando eu entrei na universidade, inclusive, né? A gente falava muito disso na universidade, porque na universidade a gente teve que ler o 1984, fazer prova, trabalho sobre ele e tudo mais, né? Mas aí se comentava muito sobre o Big Brother, o BBB, Big Brother Brasil. O Big Brother, o programa, o reality, ele foi baseado justamente no livro 1984 do George Orwell, tá? Ele foi o primeiro, eu não me lembro se foi na Holanda, o primeiro Big Brother que foi feito, depois fez tanto sucesso lá que venderam os direitos autorais para vários países e tal, inclusive para o Brasil. O que é o 1984? Então vocês já vão ver como tem a ver com o Big Brother. O George Orwell, no 1984, ele escreveu, se eu não me engano, em 1949 esse livro. Então, né, muitos anos antes, quase 40 anos antes, 30 e poucos anos antes do ano de 1984. Então, para o Orwell, né, que na verdade não era Orwell o nome dele verdadeiro, né, porque ele era um britânico, ele nasceu na Índia, se não me engano, mas filho de ingleses, né, e ele o nome dele não era Orwell, eu não lembro de cabeça agora, que tem até no livro aqui o nome dele, já vejo depois, mas era o codinome, era o apelido dele, George Orwell, que ele adotou, né? E então 1984 era o futuro dele, né? Inclusive o livro foi lançado, 1984 foi lançado alguns meses antes da morte do George Orwell, foi lançado e logo depois ele acabou falecendo. E foi o maior sucesso, né, cara? Inclusive até hoje, né? Um livro atemporal. Então veja, nessa sociedade futurística dele, que era 1984, ele via um mundo tenebroso, um mundo que seria controlado por câmeras e microfones espalhados por todos os lados, né? Lá na Eurásia, algumas traduções aparece Eurásia, em outras aparece Oceania, uma coisa assim, Oceânia, né? E então essa sociedade gigantesca, toda ela seria controlada pelo grande irmão, em inglês Big Brother, o grande irmão. E por um único partido, ou seja, essa região toda ela era controlada por um ditador, era uma ditadura, um regime autoritário, um regime totalitário, né? E todo o controle seria feito então por câmeras, que na época ele chamava de teletelas, e microfones espalhados por todos os lugares, onde todas as pessoas, cada indivíduo, estava sendo vigiado o tempo todo, 24 horas por dia, todos os seus passos, tudo o que essas pessoas faziam, né? Por quem? Pelo grande irmão, pelo partido único, né? O partido que governava. E então o George Orwell faz uma crítica a esse tipo de sociedade. Na época, por exemplo, se falava que lá nos Estados Unidos se falava muito que tinha a ver com o regime soviético. Então o George Orwell estava retratando o comunismo ou o socialismo soviético. Já em outros lugares se falava muito que ele estava criticando, ele estava falando sobre os regimes nazifascistas, né? Daí até que foram diluídos, dissolvidos aí na Segunda Guerra Mundial, né? Então existem algumas ideias, né, algumas teorias, hipóteses sobre quem ele estava escrevendo. Mas o que é fato é que ele faria uma crítica sobre regimes autoritários, totalitários, violentos, controladores, né, disciplinadores. Essa era a grande crítica do Orwell nesse livro, no 1984. E como que ele faz apologia à história? O que tem a ver com a história? Ele diz assim, quem controla a história
controla a memória. Um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória, ele é facilmente controlado, enganado, manipulado. Então, é aí que ele fala sobre a importância da história, né? O que o partido, o que o grande irmão fazia lá com relação a isso, então? Eles escreviam e reescreviam a história para manter a sociedade organizada como estava, para ninguém contrariar, para ninguém querer mudar nada, para ficar daquele jeito sempre. Ou seja, o único partido, sem democracia, sem eleições, né? O grande irmão governando, controlando tudo com mãos de ferro e todas as pessoas aceitando aquilo, ou seja, manutenção do status quo, que é aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Ou seja, a história sendo utilizada para manter a sociedade organizada como estava, para não alterar suas bases, para não alterar nada, para não ter transformação social, certo? E como que eles faziam isso? Eles controlavam as próprias fontes históricas. Como assim? Documentos que eles achavam que pudesse complicar a vida deles, a história deles, eles queimavam em grandes fornos gigantes, eles destruíam as fontes históricas para não ficar vestígio. E aí, então, eles forjavam novas fontes, ou seja, eles construíam fontes históricas. Para quê? Para escrever a história ao seu bel prazer, do jeito que eles queriam, para contar a história deles. Por exemplo, não era o Santos Dumont que inventou o avião. Quem inventou? Foi um cara, um membro do partido deles, um amigo lá do Big Brother. Tá? Então, essa é a maneira que eles encontravam para reescrever a história, para enganar as pessoas. E aí tem no enredo, né, o cara, o protagonista lá do livro, da obra do Orwell, que é um cara que está meio, digamos assim, inconformado, que ele resolve que ele quer encontrar a verdade, porque ele começa a ficar desconfiado daquilo tudo que está acontecendo e tal. E aí, o que o partido, qual a postura deles, né? Eles então faziam o seguinte, eles meio que zumbizavam a pessoa que representasse uma ameaça para eles, né? Eles pegavam, eles não matavam, não era uma pena de morte, mas era praticamente uma sentença de morte. Por quê? Porque eles desmemorizavam, eles colocavam a pessoa num equipamento e tiravam toda a memória dela. Então essa pessoa não sabia, ela sobrevivia, ela vivia tipo um zumbi, assim, no automático, mas ela não conseguia mais pensar, raciocinar, ela não tinha mais memória do passado. Então vejam, toda a obra 1984 é uma apologia à história. O quão importante é a história para a humanidade. Um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória é facilmente enganado, controlado, manipulado. É isso que o Orwell diz na obra dele. Esse livro é um clássico, é muito importante, todo mundo precisa ler, tá? Todos precisam, fica a dica aí, todos leiam, até porque é uma leitura muito prazerosa, haja vista que o Orwell escreve muito bem, de uma forma muito fluida, então é muito gostoso de ler, tem um romance no meio ali também, tem uma história, um enredo bem legal, né? E fundamental então para entender a importância da história aí, porque ele é uma apologia da história, beleza? Olha lá, para aqueles que tiverem com muita preguiça de ler, né, o livro, esse meu aqui eu comprei e não lembro, teve um desconto para mim, porque eu sou professor. Ah, olha, tem vantagem de ser professor, cara. Tive um descontinho, mas não vou falar onde eu comprei para não fazer propaganda também, já que eles não me deram, né, o livro, eu tive que comprar, então não vou fazer propaganda para eles aqui, mas se vocês procurarem aí qualquer livraria de qualidade, né, vai ter, vocês vão encontrar o 1984. Beleza? Então leiam, vale muito a pena ler esse livro, até para entender o Big Brother, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o reality show lá, precisa ler o livro do Orwell. Mas para quem tiver com muita preguiça, tem o filme. Olha lá, ó, direção do Michael Radford, 1984, né, produzido lá no Reino Unido e foi feito exatamente no ano de 1984. Olha que legal, cara. Então, para quem não quiser ler, tiver com preguiça, pode também assistir ao filme ali, beleza? Galera, ficamos por aqui então, terminamos essa aula sobre teoria da história, espero que tenham gostado, né? Muito obrigado pela atenção, pela compreensão de todos e até a próxima, galera! Tchau, valeu!